Começou! Quarta-feira chegou aqui pra você. Você já tá acostumado, né? Porque segunda já viu a gente caracterizado aqui de Halloween, mas o mês das bruxas está no ar aqui. E o Pod Legal especial Dia das Bruxas Halloween tá aqui com você. Bom, a gente tem temas hoje horripilantes, eu posso te garantir. Eu não tô sozinho aqui, cada um tá pior do que o outro, ou melhor do que o outro, não sei dizer exatamente aqui. Mas são eles comigo aqui do meu lado, ela... Adélia, que nem de bruxa consegue ficar feia, Adélia. Pô. Ai, obrigada. Que saudades. Como é que você tá? Tudo bem? Estou ótima, cada vez melhor, graças a Deus. Você não tá com medo desse cenário aqui todo horripilante? Eu achei fantástico. Assim? Eu adoro quando... Porque nós temos a seriedade da profissão, né? E de repente chega aqui já tem esse clima. Eu adoro essa festa, essa energia. Eu adorei. Que bom, Pode que legal. Enfeitar com a Semana das Crianças, Semana do Natal, já vem de Mamãe Noel, tô dentro. Boa, é isso aí. Junto comigo com a Adélia tá ela aqui, Suelen Colombo, que também tá a caráter aqui, né? Mas tá uma princesa laranja aqui. E aí, Suelen? Ai, boa noite, é um prazer estar aqui. Realmente, eu sou da turma da Adélia, adoro essas coisas aqui. Tô muito feliz. Tá legal? É. E você viu que os temas estão quentíssimos, né? Estão, Tem temas horripilantes hoje. Isso é verdade. A gente vai falar de muita coisa grave, de muita coisa séria também aqui, mas a gente não vai deixar de lado as nossas fofocas, aquelas coisas, o lado engraçado também do Pod Legal. E ele que não poderia faltar num dia de Halloween aqui, pra vir aqui trazer toda a sua experiência, trazer tudo que ele pode contribuir com a gente aqui. Jacó Filho, fala Jacó! Tudo bem, Paciléu? Tudo Boa bem. noite a todos, a todas. Eu gosto dele. O tema é sempre interessante. Você Vamos gosta? aterrorizar um pouquinho, né? Você tá bem com esse chapeuzinho aí, uma aranha atrás de você? Aí Você tá gostou? Cara, eu não tinha visto esse negócio. Ó, tá bem em cima de você aí, ó. Bom, vamos lá, dar uns tapas nela, né? Tem que dar tapa, né? É boa. Mas é isso, vamos começar aqui que os temas são muito quentes. E o primeiro tema que a gente tem hoje aqui, Tá na Mídia, não é muito legal. Foi uma situação bem triste. O mundo, eu acho que ficou chocado com essa matéria aqui, né, do Alec Baldwin, que disparou uma arma cinematográfica, cenográfica no set do filme Rush e mata a diretora de fotografia. Então a gente tem aqui uma situação super chata, um acontecimento que... a gente nunca imagina que pode acontecer. Mas já aconteceu lá atrás, né? Com o Bruce Lee, exatamente numa gravação também do Corvo, né? Com o filho dele, na gravação do Corvo. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que não pode acontecer, nem imagina. Agora eu fico imaginando o Alec Baldwin com a arma na mão, dando tiro, imaginando que tem que a bala é de festim, né? Jacó, explica essa questão pra gente da arma de festim, a diferença da bala de festim, na verdade. O que muda de uma para outra, para quem é leigo que tá em casa, para entender? Vamos lá, você imagina, em 1993, com o Brandon Lee, aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora com o Alec, né? Mas o Brandon, no caso, que é o filho do Bruce Lee, foi vítima, né? E tem uma distinção legal aqui. O Brandon Lee foi morto no cenário, né? Gravando, se eu não me engano, a continuação do filme O Corvo, né? E ali... O outro ator não foi responsabilizado também, né? E aí nós temos essa questão. Você tenta imaginar a seguinte cena. A pessoa não pode ser penalizada. Tem essa questão legal, Afonso Paciléu. Você quer que eu te explique a questão... Não, me fala da bala primeiro. Você quer que eu te fale da bala ou da responsabilização? Da bala. Vamos falar da bala primeiro. Vamos falar da bala primeiro? Vamos lá. Para as pessoas entenderem. Pô, mas tomou um tiro, a bala era de festim. Qual a diferença de uma bala para outra? Geralmente, em cenários como esse, até para você trazer uma questão mais realística, para tudo parecer, essa arma, esse simulacro, o termo é simulacro, né? Aquela arma de plástico e tudo mais, não funciona. Facilmente você consegue bater o olho, perceber que aquilo é de plástico. Qualquer câmera percebe claramente que aquilo é de plástico. Aqui na matéria fala arma cenográfica. Na verdade, a arma cenográfica, ela é uma arma de verdade? É uma arma de verdade. Com balas de festim. Ela é uma arma de verdade, você consegue perceber, ela é produzida, às vezes ela é até montada, mas é uma arma de verdade. Certo. Tá? Então o que você coloca? Só que você coloca bala de festim. O que é aquela bala de festim? Ela tem pólvora, ela tem tudo. Então quando sai aquele tiro, aquele barulho que você está ouvindo... O efeito é o mesmo. O barulho que você está ouvindo é o barulho de um tiro de verdade. Certo. Aquele boom
que você ouve é de um tiro de verdade. Aquela explosão, se for num revólver, é a explosão de um tiro de verdade. A questão é que não sai o cartucho. Aquela pontinha de uma arma, aquele que está nos vendo agora, aquela pontinha de um cartucho é aquilo que é letal. Aquilo que é lesivo para o corpo humano ou para algo que atinge, sabe, Suelen? Uhum. Aquilo que bate, que mata mesmo a pessoa, é aquilo que não sai numa bala de festim. É aquilo que não existe. A bala simplesmente explode e tal e não sai nada. Só faz o boom. Entendi. Você tá me entendendo? E na bala de festim aquilo não existe. Então, no caso do Brandon Lee, por exemplo, foi uma arma de calibre 44, que é uma arma de um poder lesivo gigantesco. Aquilo fura parede. Né? No caso do Brandon Lee, foi aquilo que matou ele. Certo. Bom, então, esclarecido essa primeira parte com relação a bala, né, que tinha dentro dessa arma, que era uma arma cenográfica, mas que nada mais é do que uma arma verdadeira, né, de verdade, aí que tem somente uma bala ali que acaba atingindo, mas não atinge, né, ela só atira, faz a explosão. Eu vou ler a matéria aqui só para vocês entenderem, eu acho que todo mundo já conhece aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então, a Halina Hutchins, que tinha 42 anos, ela chegou a ser levada de helicóptero para um hospital, mas ela não resistiu. Já o diretor, Joel Souza, também foi ferido, mas já recebeu alta, segundo a atriz, né, que passou aqui, que falou na matéria. Então, o que aconteceu? O ator, o Alec Baldwin, disparou uma arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set. O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados foram a diretora, né, e o Joel, atingidos pela arma cenográfica. Foi disparado pelo ator Alec Baldwin, não há dúvida com relação a isso. E o ator, ele tá bem triste aqui, ele fala que a morte foi um trágico acidente, tá cooperando totalmente aqui com a investigação policial para resolver como é que essa tragédia aconteceu aqui, né? Ele ainda fala que está em contato aqui com o marido dela, oferecendo todo o apoio a ele e a sua família. O coração dele está partido pelo marido, pelo filho e por todos que conheciam e amavam ela, né? O Souza já foi levado para o hospital e parece que ficou bem, não teve nenhuma situação. O Baldwin parece que tem chorado aqui quando foi depor, né? O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era ensaio ou gravação. Então não se sabe ainda se era um ensaio ou gravação. Legal a gente falar isso, né? Mas a investigação permanece aberta, ativa, estão correndo atrás para descobrir tudo o que aconteceu aqui. Bom, agora vamos falar da responsabilização. Na verdade, Adélia, pensa comigo. O Alec Baldwin ele tinha certeza que essa bala era de festim. E a bala que estava na arma não era de festim, era uma bala verdadeira. Eu entendo que nesse caso, acho que o Jacob pode falar melhor, mas assim, na responsabilidade civil, na esfera civil, ele tem como se isentar, porque ele, na verdade, ele confiou ali na produção. Então, ele tem como transferir aí essa responsabilidade para quem organizou, de repente, a direção ali, ou a produtora que estava comandando e colocou aquela arma, né, à disposição dele, porque ele realmente não tinha como saber. Então, eu entendo que ele não tem qualquer responsabilidade. Pelo contrário, eu até vislumbro uma possibilidade dele ingressar contra, porque eu acho que é traumático isso para ele também. Matou uma pessoa, eu fico imaginando, no passado tive uma situação que o motoqueiro bateu no meu carro e faleceu, eu sonhava com ele todos os dias. Então é horrível você saber que uma pessoa acabou falecendo por uma questão de um contato contigo e no caso dele eu entendo que surge para ele ainda a possibilidade, ele sim, processar a produtora, a direção ali do filme, quem o contratou. Agora, não ele ser responsabilizado. Pelo menos na esfera civil, eu não consigo ver uma responsabilização para ele, porque ali não preenche realmente os requisitos. Legal, bem colocado o que você está passando para a gente aqui. Antes de passar para o Jacó para entrar na parte do crime aqui, Suelen, você acha que a Adélia tem razão com relação a essa questão da indenização, até mesmo do Alec Baldwin requerer alguma coisa nesse sentido? Tem, porque houve uma falha, né? Até porque existe um protocolo de segurança a ser cumprido, existe uma pessoa que fica responsável pelas armas, que ela entende muito mais do que as outras pessoas. Então, quem ficou responsável... Tem a responsabilidade, né? O nome já fala. Porque, se eu não me engano, é até uma mulher, eu esqueci o nome dela, que ficava responsável. Ela tem 24 anos e ela era responsável pelas armas. Então, ela deveria ter tomado os cuidados devidos e não ele, porque ele era o leigo, né? Agora, essa mulher que você fala que fica responsável pela arma, até queria ir a fundo para descobrir quem é essa pessoa. Será que é uma pessoa qualquer? Você vai cuidar das armas? Ou provavelmente deve ter alguém responsável por isso. É alguém que tem autorização, porque legal. Não pode sair com arma, a arma não pode ficar circulando. Então é alguém que tem mesmo, de fato, que conhece, né, que entende do negócio. Jacó,
Vamos falar um pouquinho dessa questão aqui da parte civil e também da parte criminal. Bora. Então, primeiro, ainda bem que você passou a palavra para a Suelen primeiro, porque ela tinha me dado um chute aqui, a hora que a câmera estava em você aqui, viu? Tá? Eu falasse, ainda bem. A questão, Paciléu, aqui é exatamente essa. Do ponto de vista penal, a legislação brasileira, a lei brasileira, para ficar muito claro aqui, para que todos nos ouçam, dentro do ponto de vista civil, as duas aqui deixaram muito bem delineado tudo. Só que quando a gente vai para o campo de vista penal, as pessoas ficam com um imaginário, porque tudo fica muito sanguinário. Sim. Como é que você tira a vida de uma pessoa? Como é que você mata de fato uma pessoa, fere a outra, e como é que você não é responsabilizado? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça, porque direito penal, a primeira coisa que se associa é cadeia, 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 cadeia. Tá certo. Principalmente quando você mata alguém. Mas nós temos que colocar um limite a esse raciocínio. Perceba que no caso do Brandon Lee, que foi o filho do Bruce Lee, que foi o primeiro exemplo que nós demos aqui, Paciléu. Vejam uma coisa. Nos Estados Unidos, e essa legislação, e eu tive o cuidado de estudá-la, tá? Nos Estados Unidos, o sujeito que tirou a vida do Brandon Lee, o Ministério Público de lá, a promotoria, também arquivou o caso. Lá e aqui, no México, que é onde foi as gravações do Alec Baldwin foram no México. Aqui no Brasil também é assim. Nos Estados Unidos segue a mesma legislação. Ah, que legal. Perceba, você só pode ser responsabilizado a título de dolo ou culpa. O que quer dizer isso a título de dolo ou culpa? Se você não tiver intenção alguma, ou se você não agiu de maneira por negligência, imprudência ou imperícia, você não pode ser responsabilizado. Ou seja, seguindo o raciocínio aqui dado por ela, pela querida Suelen, é o seguinte: se essa moça de 24 anos, se você não conseguir encontrá-la para perceber que ela, de alguma maneira, ou o Alec Baldwin não percebeu, de alguma maneira não conseguiu entender que aquela bala poderia produzir aquele efeito naquela moça, se ele não tomou o cuidado de olhar, e ele não vai conseguir perceber mas isso. Vamos dizer uma coisa, primeiro que ele desconhece, segundo que ele não tem essa obrigação. Exatamente. Pra todos os efeitos, ele tá ali fazendo o trabalho dele. Exato. Pega a arma, como eu tô aqui, sentei, vim aqui, pego o meu microfone. Agora eu não sei se esse microfone funciona, se não funciona, se o microfone... Eu vou muito mais além. Eu vou muito mais além. Você tenta imaginar o seguinte: a hora que você pega o teu carro e a hora que você sai com ele. Você sai com ele. Mas aí eu sou responsável. Eu peguei o carro, eu sei das minhas responsabilidades. Pronto, vamos continuar esse teu raciocínio. Você veio de carro pra cá gravar hoje? Vim. Pronto. Você veio com a intenção de matar alguém? Não. Pronto. Aí chegamos aonde você... Mas se eu matar alguém, eu sei que este risco existe quando eu entro num carro. Sim. Agora, quando eu Mas você veio com a intenção de matar? Não vim. Pronto. Agora, ele, na verdade, quando ele foi pro estúdio, ele não foi com a intenção de matar, e mesmo que ele use aquela arma, que na verdade pra ele era bala de festim... Então, mas o raciocínio é exatamente esse. Você, quando pega o teu carro, o risco existe, mas você não tem a intenção de matar. Você, quando pega uma arma, mesmo que a intenção não seja de matar, o risco existe. Mas olha só, talvez eu vejo de duas formas. Quando eu pego o meu carro, eu sei que meu carro é de verdade, que ele anda, que ele pode matar. Não tenho intenção, mas pode acontecer. Agora, se eu pego um carro daqueles que eu tô indo para um simulador, é diferente. Eu acho que no caso ele foi pro simulador, né? Ele não foi pegar uma arma porque ele ele ia dar tiro, por exemplo, num clube de tiro e tal. Não era essa a intenção. Ele já sabia que aquelas balas não atingiam ninguém. Nós vamos entrar no campo do dolo eventual, que é extremamente técnica a discussão, né? Que é aquela de você não tem intenção, mas aceita o resultado. Se você quiser, a gente pode entrar no campo. Então eu posso mudar o exemplo. Se a pessoa se joga na frente do seu carro, você está dirigindo. Normalmente, a via pública diz que é 50 km por hora. Você, Paciléu, está a 40. Não tenho responsabilidade alguma. Se a pessoa se jogou na frente do meu carro... Pronto, é isso. Entendi. Você está andando, a pessoa vem e fala, vamos jogar na frente do carro do Paciléu. Plup, se joga. É isso. Entendi. Então um exemplo seria, por exemplo, esse. Se você está na frente do simulador, vem uma moça de 24 anos e fala... Porque perceba que essa bala
não foi parar no revólver do Alec Baldwin sozinha. Não, alguém colocou. Alguém colocou. E essa pessoa é responsável. Essa pessoa é a responsável. Exato. Então perceba, vamos pegar o seu exemplo do simulador? Aí você tá num simulador, ele tem que estar, por exemplo, a 4 metros de altura para que você possa fazer assim, pular, saltitar e ele ter o efeito de um carro. Certo. Ok? Ok. Aí eu vou lá e mudo o freio para que você possa, por exemplo, andar a 200 por hora simulando uma Ferrari. Então você vai andar, vai pular, vai saltitar e vai fazer tudo isso. Aí o técnico vai lá e muda o freio, por exemplo. Responsabilidade dele que fez. Então, é mais ou menos isso. Então, perceba que existem diferentes graus de responsabilidade. O que a investigação vai ter que fazer é, para que essa bala produzisse esse efeito, alguém deliberadamente teve que introduzir essa bala dentro deste... Tá, agora me tira uma outra dúvida, Adélia. Vamos pensar que o Alec Baldwin tá no cenário, ainda não começou a gravação, mas ele pega a bala e fala, vamos lá, pá, 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 pá. Brincando. Não era hora de gravação ainda. Foi responsável? Não foi. Existe alguma questão que pode mudar com relação a isso, sendo que ele fez fora do contexto? Talvez a utilização da arma fora do contexto? Eu não sei se estava na gravação, estava no ensaio ou estava fora desse cenário. Eu acho que não muda nada, na minha opinião. Eu acho que não muda nada porque por ser uma arma, algo assim que apresenta um risco, eu acho assim, se não deveria estar municiada, né? Sim. Dessa forma. Então, colocou ali, eu acho que já colocou meio que à disposição de fácil acesso. Então, Certo. na minha opinião, não muda nada. Aqui é visto por maiores de 18 anos? É visto por Pode falar. Não, é visto por todas as idades. Mas pode falar? Fala. Foda-se. Não importa. Não importa o quê. Não importa se ele pegou a arma e fez Entendi. Não, legal. Então, tanto faz onde... Tanto faz. Tanto faz. Agora, então, ele não tem a intenção real de atingir o patrimônio de terceiro, de matar deliberadamente alguém. Ponto. Mas tem protocolos, Afonso, que é importante a gente salientar. Inclusive aqui no Brasil eu tomei o cuidado de Bem anotar. pensado. Você vai falar de protocolos de segurança. Assim, aqui, por exemplo, no Brasil, eles seguem a N4, que é o protocolo nível 4, onde tudo é testado previamente, tem um limite também, da onde a pessoa pode, são 6 metros, algumas coisas assim. Então tem legal. todo Olha um aí, protocolo a ser seguido. Importante. Agora, eu não sei qual era o protocolo lá e se tinha isso, como funcionava lá, entendeu? Agora, Mas se aqui alguém a gente falhou tem. no protocolo, não foi Isso. ele. Ou foi? Tá. Mesmo que haja, vamos lá. Quando você pode seguir todos os protocolos. Aqui no Brasil, você tem que seguir, mesmo que seja para cenários, para cenários cinematográficos ou tudo mais, você tem que seguir todos os protocolos e não é de cinematográficos. Você tem que seguir os protocolos da polícia. Sim, do exército. Mesmo do exército, todos eles. Sim. Tá? Mesmo que você faça isso, como você está num cenário imaginário, que é aquele que que é utilizado, como é o daqui, você tem que seguir o Código Penal. Você vai ter que seguir aquilo que é a título de culpa. Sim. Se você não tiver negligência, imprudência ou imperícia, não tem responsabilização. Tá. Agora, Jacó, vamos lá. No caso do Alec Baldwin, quem será responsabilizado criminalmente? Criminalmente, se ele não colocou, e nós estamos no campo sempre da conjectura, se ele não colocou aquela bala lá, ele não pode ser responsabilizado em hipótese nenhuma. Tá bom, mas e quem será responsabilizado? Aquele que colocou a bala dentro daquela bala. Aquele dentro que colocou a revólver. bala. Aquele que colocou a bala tem de ser Tá. responsabilizado. Agora vamos dizer que a pessoa colocou a bala e aí foram lá retirar a arma pro estúdio e tal, e aquele que colocou a bala não sabia qual seria a utilização da arma. Aí é que vai entrar a chave da questão. Aí é o protocolo. Aí vai entrar o protocolo, como bem dito pela Suelen, e a questão é a seguinte: sabia com quem ela ia contracenar? Porque aí é que vai entrar a questão. O Alec Baldwin. Lógico. O Alec Baldwin vai contracenar com quem? Ele vai contracenar com a Adélia. Eu sou inimigo da Adélia. Então, se eu sei que ele vai contracenar com a Adélia, então ele vai matar a Adélia. Eu tenho uma inimizade com a Adélia, então eu tenho a intenção de que ele mate a Adélia. Perceba que aí eu tenho uma intenção homicida contra a Adélia, estou utilizando um terceiro para matar a Adélia. Eu tenho um homicídio doloso contra a Adélia, utilizando-se de um terceiro, que é o Alec Baldwin. Agora, se eu faço isso aleatoriamente, pego e coloco essa arma, essa bala,
aleatoriamente coloco essa bala de festim, verdadeira, entre elas ali, para saber no que vai dar, eu tô colocando isso, eu vou ter um homicídio doloso com a qualificadora de perigo comum. Eu não sei no que vai dar. Perfeito. Você tá me entendendo? Agora, você imagina se eu faço isso sabendo que é contra o Pedro. O Alec Baldwin vai contracenar contra o Pedro. E o Pedro é o estuprador da minha filha. Imagina isso. Sim. Cara, eu tô fazendo isso, eu tenho uma qualificadora, que poderia ser por um motivo de vingança, mas também ela é por eu tenho claramente um relevante valor. E que valor é esse? Poxa, ele é o estuprador da minha filha e eu sei que o Alec Baldwin vai contracenar com ele e vai atirar nele. Embora eu esteja utilizando de um terceiro para tirar a vida dele, eu utilizo desse terceiro porque ele claramente, esse sujeito estuprou a minha filha. Então eu tenho um redutor de pena se eu não tiver uma absolvição. É muito interessante, cara. É muito interessante. Entendi. Gravíssimo tudo isso. Bom, como é que você tá em casa? Vai falando pra gente aqui o que você acha da situação, da questão aqui da absolvição aqui do Alec Baldwin, enfim. Bom, mas aqui, então, alguém tem mais alguma colocação dessa matéria? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos partir pro próximo que tá na mídia. Você sabe que você pode mandar perguntas pra gente aqui. Olha aqui, doutor Afonso, eu tenho uma filha de 12 anos e pago pensão, onde é descontado 30% diretamente da minha folha de pagamento. Sou casado e pago aluguel. Tenho outra filha, minha esposa tá grávida e desempregada. Posso pedir redução da pensão? Adélia, vai, começa você. Olha só, a primeira coisa, ele deveria fazer uma vasectomia. Mas, eu fiz! Mas assim, considerando que talvez ele não queira, então surge para ele o direito da revisão dos alimentos todas as vezes que mudar ali tanto o padrão do alimentado quanto do alimentante. Ele não pode, simplesmente por própria vontade, reduzir esses alimentos. Então, ele precisa realmente ingressar, procurar um advogado, ingressar com a devida ação de revisão e o juiz vai decidir no caso concreto. Pelo que ele relata, ele tem fundamentação pelo fato de ter uma outra filha e agora está com a esposa grávida. Uma vez eu vi uma sentença onde o juiz falava o seguinte: quando você fez o segundo e o terceiro filho, você já sabia da existência do primeiro. Exatamente. Então, tudo bem, mas você não vai ganhar mais salários porque você tem 3 filhos. É o mesmo salário. Mas você assumiu o risco de ter outro filho, sabendo que você não ia ganhar mais. Eu li isso numa sentença que o juiz falava. Mas, gente, quando você tem 2, 3 filhos, você vai se adequando, você vai dando menos para todos os 3, vamos dizer. Sim, por isso que é necessário uma ação de revisão, e na qual a gente tem que observar 3 requisitos. A necessidade de quem recebe, por exemplo, desse primeiro filho. Às vezes ele tem uma necessidade maior do que aquela que o filho mais recente dele tem. Então, tudo tem que ser avaliado. Essa questão de você, por exemplo, o que tem mais necessidade ganha mais, o que tem menos. Sim, muitas vezes você consegue comprovar que aquela criança tem alguma doença e precisa de um cuidado especial. Então, você consegue ali demonstrar para o juiz, olha, ele precisa manter essa pensão desse valor. Então, ele que diminua do outro lá. Em alguns casos, eu já vi a situação do pai ele acabar se divorciando da atual esposa, ingressar com uma ação de alimentos dessa outra filha, porque aí ele vai ter 2 alimentos descontados. E aí, com base nessa situação, descontando do primeiro filho, descontando do segundo filho, divide. Aí ele consegue reduzir. Agora, ele morando com essa segunda filha e com a mulher que está gestante dele, aí ele realmente vai ter que comprovar e vai depender da decisão do juiz. Entendi. Olha como é que é a situação, né? O cara acaba dando um golpe aí finge que separou, tal, faz um pedido de pensão fake. De pensão fake aí, porque... Mas você vê, Adélia, porque ele é mau caráter, Paciléu. Essa é a real. Não, mas vamos dizer que o cara não tem a condições mesmo, Jacó, né? Que, tá ganhando pouco, tal, pra dividir. Aí eu entendo. Mas você vê, a lei às vezes te faz dar esses golpes, né, Suelen? Mas majoritariamente já se entende que o fato de você ter uma família nova, constituir uma família nova e ter outros filhos, não é argumento para que você reduza a pensão. Certo. Veja, a gente tem que, no mínimo, esses 3. Qual a necessidade real dessa primeira criança? Claro. Qual a necessidade dele em sobreviver? E tudo isso não é tão simples assim de provar, tá? Entendi. Eu tenho uma Jacó, você que tem... Quantos filhos, Jacó? Eu tenho 2 filhos, um mora na Rússia e o menino mora na Rússia, ele é russo. Show. Né? Eu pago pensão em euro.
Real. Show! E tem uma filha Chora. que mora... Choro bastante. E tem uma filha que mora no Rio Grande do Sul. E eu sou um sujeito muito humano, eu sou advogado criminal. Se tem alguém que tem olhos para pessoas que cometem para drama alheio, sou eu. Mas, cara, vou te falar uma coisa. Com relação a... Cara, a gente é programado biologicamente para amar nossos filhos, entendeu? Então, eu entendo as dificuldades de cada um dos meus filhos e vou adaptando isso. E nunca precisei de nenhum juiz para falar quanto eu tenho que pagar para os meus filhos. Até porque eu acho que é isso. Mas eu entendo as dificuldades. Sim. Nem todo mundo tem que ganhar o que eu ganho. Nem todo mundo tem que fazer o que... Mas eu entendo, claramente. Dá vontade de cantar. Se todos fossem iguais. Exato. Que maravilha seria a vida. É exatamente isso. Ninguém tem que ser. O mundo não tem que se pautar de acordo com os meus olhos. Eu claramente consigo entender isso. Infelizmente é ex-mulher, ex-filho. Então precisa realmente da lei ali, do poder do martelo para poder fazer valer, porque tem muito pai que vira as costas para a mulher e a mulher realmente fica passando por uma dificuldade. Então eu vejo. O cara paga R$150 pro filho e vai pra balada todos os dias. É surreal. Desse. E ainda fica pedindo pra mãe dar satisfação. Nossa, colocou o silicone às minhas custas. É isso. Nossa, é assustador. Eu não atuo na área da família, mas lá no passado, acho que há uns 15 anos, tinha um cidadão nessa situação. Ele chegava na balada, ele comprava o balde. Sabe aquele balde que tem uma champanhe que fica saindo fogo? E ele era o rei da balada. Depois eu levei o oficial de justiça, ele foi preso dentro da balada. E eu adorei aquilo. É assustador. Tá certo, é bem por aí. Bom, então pra você que fez essa pergunta pra gente aqui da pensão, acho que tá respondido aí, mas sempre que eu digo, aqui a gente esclarece, te dá um direcionamento, e aí você procura um advogado aí civil, um advogado de família, pra poder te ajudar nessa questão, tá bom? Vamos lá, o próximo aqui a gente vai falar da Marília Gabriela. Marília Gabriela, passarela... Como é que era? Crave Canela, né? Crave Canela? Sei lá. É de frente com a Gabi. De frente com a Gabi. Eu só sei que a Gabi tá sumida, eu não vejo ela faz tempo. Ela tá com algum programa? Tá com probleminha de saúde, né? Tá com problema de saúde? É. Não sabia. Mas enfim, a Gabi tá... Então pode ser por isso que ela tá processando aqui o Paris 6 lá, o nosso grande amigo aí, o Isaac, né? Que faz lá aqueles pratos maravilhosos na rede Paris 6, aí um prato mais lindo que o outro. Adélia, tem prato seu lá no... Você acredita que eu tive? Hoje em dia acho que eu não tenho mais, mas logo quando eu saí do BBB, eu fui lá e eles fizeram... eu tirei foto, postei e tal. Tinha o prato Adélia Soares? Tinha um prato lá, Adélia. Nossa, tal. que fina. Muito lindo. Pois é. E aí parece que a Marília Gabriela entrou aí como sócia da rede Paris 6, fez um empréstimo aí de R$1 milhão pro Isaac, e aí parece que com a pandemia eles entraram aí, queriam cobrar, onde é que tá esse dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro, e o Isaac não nega, mas ele fala, vai receber de acordo com o que tá estipulado no contrato, né? E aí parece que tem um prazo. Deixa eu ler a matéria aqui pra gente entender exatamente aqui o que aconteceu aqui. Isaac precisa devolver cerca de R$1 milhão que a jornalista investiu junto com os filhos, não foi sozinha. Os advogados da apresentadora Marília Gabriela mostraram estar surpresos com a divulgação de um processo envolvendo a jornalista Isaac. Parece que eles não queriam divulgar aqui, né? Nessa quarta-feira, ele contou em entrevista publicada no YouTube da colunista que a gente está lendo aqui a matéria, que recebeu ligação da advogada se apresentando como porta-voz da Marília para falar sobre a abertura de um processo. Ele nem tinha muito ciência, né? Que é que ele devolva aí o cerca de R$1 milhão que ela investiu. Existe uma ação judicial para apresentação de documentos com pedido nosso de segredo de justiça. Então eles pedem segredo de justiça, mas eu não sei se foi deferido ainda não. Por esse motivo, vamos aguardar a decisão judicial para então fazermos qualquer comentário a respeito conforme o caso. Nos causou muita surpresa esse assunto ter saído da imprensa. Desta forma, vamos respeitar os trâmites aí da privacidade da família Cochrane. O Isaac... E morreu esses dias, né? O pai dos meninos lá, o pai dos filhos dela. E o Isaac revelou que ele e a Marília eram grandes amigos e não precisavam ter chegado nesse ponto. Tinha a Gabi como uma irmã mais velha. Durante a pandemia eu mandava comida pra casa da Gabi, me preocupava, sempre fui amigo, fiquei muito triste. O empresário garante que vai pagar o que deve, é o que ele fala aqui, mas dentro do prazo estipulado no contrato. No meio da pandemia foi um grande golpe. Não existiu sumiço de R$1 milhão, como disseram. Então, vai receber ou em abril ou em maio. Então ele está esclarecendo aqui que vai pagar. Isaac, abraço aí para você. Agora, o que vocês acham aqui nesse caso? Eu acho estranho, mas assim, vamos começar do comecinho. Primeiro, a gente não tem ciência. É uma exibitória de documentos, né? Eles querem que ele exiba aí, talvez, o livro caixa. O que é isso? Prestação de contas. Exibitória de documento, eu deduzo pelo nome. Não, né? Na verdade, eu acho que não teve prestação de contas, né?
pelo que deu a entender, foi isso. Não prestou contas e eles querem que traga aqui o... Na verdade, o Jacó, uma exibitória, ela serve como prova para um futuro processo. Então, na verdade, ó, eu quero que você me prove isso, assado, cozido. E aí, dependendo do que vier, eu utilizo essa documentação para ajuizar a ação competente, entendeu? Que eu acho que é isso no caso aqui, Adélia. Exatamente. É como se fosse preparatório, realmente. Quando você não tem as provas suficientes e a outra parte está em poder disso, você ingressa com a ação, pede para que apresente, com base nisso você prepara o outro nome processo. Já diz, né? Então, bom, eu acredito... Eu falo isso, Adélia, porque a última vez que eu vi direito civil ou processo civil na minha vida faz uns 20 anos. Tá igual eu vi crime há 20 anos, tamo junto. Então, eu acredito que a questão nesse caso é tão delicado quando é ex-amigo, né? Eu acho que fica... Nossa, ex-amigo é uma ex-amigo, né? Porque você tinha ali uma relação de intimidade, de carinho, de repente... Levar comida pra ela, né? Chegar nessas vias. O que eu achei bacana da parte do Isaac, eu não conheço o processo e tal, mas o que eu achei bacana é ele reconhecer já logo de cara que existe realmente um crédito e se comprometer a fazer ali o ressarcimento. Acho que quando ele fala de ressarcimento, ela obviamente com a devida prestação de contas. Então, ao meu ver, está muito simples de solução desse caso, inclusive até mesmo para um acordo. Boa, bem colocado. Alguém tem alguma colocação? É isso, Marília Gabriela parou de comer então no Paris, aquelas comidas deliciosas, e agora vai ter que pedir iFood aí, porque o Isaac parou de mandar comida pra casa dela, né? Pô, mas se ela receber 1 milhãozinho dela, ela também consegue pedir aí vai de ter qualquer iFood. outro lugar. Aí vai ter muito iFood. Bom, vamos lá. Doutor Afonso, fui fazer um acordo com minha chefe, e na hora dela me entregar os documentos rescisórios, ela exigiu a multa do FGTS de imediato e eu não tinha. Tem muito essa questão, né? De que o chefe faz você devolver a multa de 40%. Te manda embora, mas você tem que devolver a multa. Isso aí é quando querem fazer um acordo, na verdade. Pô, me manda embora, tal. E aí acaba que tem essa questão. Na verdade, não pode. Ou manda embora, ou pede demissão, ou faz aquele acordo na justiça, que tem o acordo certinho, né? A forma de demitir que os dois se acertam e aí resolvem. E a multa não é de 40%, aí reduz a multa, reduz tudo. Mas aqui no caso, parece que foi a questão da multa. Mas após isso, ela saiu correndo com meus documentos, se machucou e rasgou suas roupas. Abriu um BO e tá me pedindo indenização pela agressão que não aconteceu. Nossa, que encrenca. O que o Jacó já tá rindo ali, vai? Eu não tinha lido. O complemento da história. É cada coisa, né? Vou ler de novo. Após isso, ela saiu correndo com meus documentos, se machucou, rasgou suas roupas, abriu um BO e tá pedindo indenização pela agressão que não aconteceu. Como me defender? Bom, vamos lá. Deixa eu começar com a visão trabalhista do negócio. Primeira coisa, procura um advogado trabalhista e aí ele vai entrar com a ação e vai colocar tudo isso no papel, discutindo essa questão que envolveu a sua rescisão. Aí tem a questão de indenização e tal, mas eu acredito que aqui um boletim... Aí vai o Jacó, né? Jacó, acho que vem você com a questão do boletim. Quem é que vai fazer um boletim? Ela já fez o boletim. Desculpa, gente, mas por que a pessoa... Isso é mais comum do que você imagina. Paciléu, me desculpa. Deixa eu entender aqui. A patroa dela pegou... Foi isso? Foi a patroa dela? Foi a patroa, não. Foi a patroa. A patroa dela. É, a minha chefe, A patroa dela pegou os documentos dela, deixa eu entender. Olha, vamos ler de novo. Fui fazer um acordo com minha chefe. Na hora dela me entregar os documentos rescisórios, ela exigiu a multa do FGTS de imediato, e eu não tinha. Após isso, ela saiu correndo com meus documentos, se machucou, rasgou suas roupas, abriu um BO e tá me pedindo indenização pela agressão. Ah, tá. Que não aconteceu. Como eu me defendo? Eu não tinha nem visto que isso tinha coisa criminal aqui. Quando eu vi que era FGTS, eu falei, isso é coisa do Paciléu. Mas você vê que aqui envolve todo mundo. Tá. Isso aqui é artigo... Eu não tinha visto, mas isso aqui é artigo 339, denunciação caluniosa, tá? Você não pode acusar falsamente alguém de ter cometido um crime que de fato a pessoa não cometeu, né? Então, denunciação caluniosa declaradamente. Mas e aí? Vai e faz um boletim de ocorrência? Já existe um boletim? Então, mas aí é por isso que existe a denunciação caluniosa. A pessoa vai lá e te acusa falsamente de ter cometido um crime. Não é que você faz... Você pode fazer um boletim de ocorrência em adendo àquele, tá? Mas não é o mais adequado. Perceba que isso é uma coisa muito abrasileirada, sabia? Esse negócio do BO, Paciléu, é uma coisa muito brasileiro, qualquer coisa faz BO. Pois é. Você lembra que a seguradora, o que você faz? Fala, puta, tudo você faz BO. Tudo você faz BO. Não é o adequado, né?
O artigo 6º do Código de Processo Penal deixa muito claro o que é o adequado. E aí, às vezes, a gente fala, olha, procure um advogado para resguardar os seus direitos e tudo mais. O adequado é você requerer a instauração de inquérito policial. E para requerer a instauração de inquérito policial, o adequado é você fazer isso através de advogado. Entendi. Por quê? O que faz você vencer um processo, e todos nós aqui somos advogados e sabemos disso, mas a gente está falando para aquele que nos ouve, para aquele que nos vê, né? É o controle da narrativa. Gente, para aquele que está nos vendo agora, e eu falo para vocês, direito não guarda relação nenhuma com justiça. Nenhuma. Nenhuma. Direito e justiça não guardam relação. O que faz você vencer um processo é a narrativa que você dá a ele. Então, quando você faz um BO, quem tem a narrativa é o escrivão de polícia, que grande parte das vezes está numa má vontade do caramba. Esse tipo de coisa, o 339, é feito pela internet. Então, você não tem o domínio da linguagem jurídica, você vai fazer uma narrativa, desculpa, não adequada. Então não é a coisa mais correta a ser feita. O ideal é claramente você contratar um advogado, porque aí você requer diligências, você faz de acordo com o provimento 88 da OAB, você faz a investigação defensiva, você consegue provar esse tipo de coisa contra a sua patroa, e aí você consegue inverter a jogada. Tá, num caso como esse, você que tá em casa e você que teve esse problema com mandar pergunta pra gente, você precisa de 2 advogados aqui. É verdade. Você precisa do advogado trabalhista e do advogado criminal aqui. Então você precisa procurar um advogado que tenha as 2 especialidades, ou procurar os 2 que trabalhem junto, ou separados que possam trabalhar juntos, porque você vai precisar das 2 frentes aqui pra se livrar dessa encrenca, que é uma encrenca grande aí. Agora eu vou dizer pra você, a reviravolta pode ser grande, viu? Você pode receber uma boa indenização aí se comprovar que a mulher saiu rasgando roupa aí, se machucando pra te ferrar, né? Mas e a questão aqui é a seguinte, viu? Eu acho que a questão se você não tomar aqui, um cuidado, exatamente. tem uma questão civil aqui. Se você não tomar cuidado com isso aqui, você se dana. Está me pedindo indenização pela agressão. A indenização, eu acredito que seja na esfera civil. Pode ser na trabalhista também, vamos pensar. Até pode acontecer na trabalhista. Pode a reclamada? Pode acontecer. Mas não é comum, mas pode. Mas no pode criminal ser no também civil dá. Entendi. No criminal também dá para pedir agora indenização. A indenização de cunho pecuniário? Infelizmente acrescentaram essa porcaria. Nossa, que interessante. Mas é pacífico que a gente derruba isso, nós, enquanto defesa, derrubamos isso fácil no criminal. Mas o 387 do CPP agora autorizou e aí virou uma bagunça. Entendi. Então agora ele pede no trabalhista, pede no civil e pede no criminal. Só que no criminal a gente derruba fácil. Entendi. É isso. Bom, agora a gente vai um tema que tá assim muito em alta, que tá se falando bastante sobre isso. Retirar a camisinha durante o sexo é crime. Não pode retirar a camisinha durante o sexo. Isso se a parte não souber, se a outra parte não souber, não quiser. É preciso que haja aí vontade das 2 partes envolvidas, as 2, 3, 4, enfim, para que se retire a camisinha, né? A prática se chama stealthing. É esse nome estranho aí. É stealthing? Stealthing. Então, stealthing aqui. O termo ganhou destaque após a Califórnia tornar a prática de retirar o preservativo sem o consentimento da outra pessoa como um delito civil de agressão sexual. Mas parece, né, Jacó, que a Califórnia fez isso, mas no Brasil isso já é crime, né? Paciléu, nós estamos muito à frente de grande parte do mundo. Isso nós devemos à revolução sexual feminina, ao feminismo. Certo. Nós devemos isso às mulheres. Que legal. Tá? Só que tem um dado muito alarmante. Aqui no Brasil, isso está disposto no artigo 215 ou no 215A, vai depender da capitulação legal, né? Que é a relação sexual mediante fraude, tá bom? Certo. Então, e dependendo de como for interpretado, dá para você encaixar um estupro aí. Só que como você vai tirar a camisinha no meio do ato, como está descrito aqui no tópico, então pressupõe-se
que o sexo foi consentido no início. Sim, tava consentido, mas então, com camisinha. Então mudou no meio do percurso. No meio do caminho, o babaca, o escroto, o nojento, o filho da mãe, o FDP, tudo. Vamos colocar adjetivo nesse cara aí, porque o cara que faz um troço desse... Agora, o cara faz isso com... Quais são as intenções do cara em fazer isso, né? Porque existe aquela questão do cara que quer passar uma doença, quer ferrar a pessoa. Não, aí nós vamos ter outra capitulação legal. Ó, e não é o meu lugar de fala. Mas aqui, o que você pode... E aqui a Adélia e a Sueli vão falar muito melhor do que eu. Mas o que isso se mostra com muita clareza é o exercício da dominância masculina no ato sexual sobre a mulher. O que as mulheres reclamam, e essa capitulação legal na exposição de motivos... O que é, para que as pessoas que nos ouvem possam entender, é... Quando se vai colocar um código penal num artigo... Um artigo... no Código Penal, desculpa, eu inverti. Quando você vai colocar um artigo no Código Penal, não é chegar lá e falar, ó, tá aqui um artigo. Pá, toma, olha que legal esse artigo. Você tem que expor os motivos. Olha, esse tá aqui por tal razão. E a razão pelo qual se coloca ali é... Perceba que os movimentos feministas diziam e dizem o seguinte. Os homens fazem isso como exercício da sua dominância... E ao fazer esse exercício da dominância, o exercício desse machismo sobre as mulheres, fazem de que maneira? Esse exercício bruto, essa coisa do eu mando, eu posso, eu domino você. Não é a necessidade de passar a doença. Para isso você tem um tipo próprio. Aí é uma outra situação. É uma outra situação, o crime é gravíssimo, é outra coisa. Aqui é só pelo prazer de exercer o domínio sobre a mulher. Adélia? Eu só acho bem complicado a produção de provas nesse sentido, porque igual o Dr. Jacobin colocou, o início da relação ele tem o consentimento. Então eu fiquei aqui imaginando como que a mulher vai provar que ela não deu consentimento ali no momento que ele tira. Então eu acho que realmente tem uma dificuldade aí na produção de provas. Mas eu acho de suma importância, realmente, isso está pautado ali, capitulado no Código Penal, porque é sim uma violência contra a mulher. E eu acho que fica um grande alerta também para as mulheres, porque acho que tudo isso já denota uma falta de respeito. Então, se eu sei com quem eu estou indo para uma relação sexual, eu sei que ele não vai fazer isso comigo. Então, é interessante você saber a pessoa com quem você está se relacionando. Porque, de acordo com assim, as outras atitudes dessa pessoa, você nem chega nesse ponto com ele. Você já manda o cara andar, vaza da minha vida muito antes disso daí. Agora, Adélia, vamos lá. Se você imagina o seguinte. Imagina uma jovem, uma menina de 16 anos, 15 anos, com a libertação sexual, que está se descobrindo nesse momento, o que é absolutamente natural. Os meninos se descobrem muito mais cedo, até com o incentivo dos pais, dos tios, o que é absolutamente natural. A menina está se descobrindo ali aos seus 14, 15, 16, pouco importa antes ou depois, whatever. Ela está se descobrindo ali. Então eles vão para a balada, ele tem 16, 17, ela tem 16, 17. Os dois estão saindo da baladinha. Tomaram ali 2, 3 doses, tá tudo normal, tudo transcorrendo normal. Eles vão sair. Sexo na primeira noite, no primeiro encontro, sexo casual. O que tá tudo liberado. Eu não sei vocês, mas eu fiz muito ao longo da minha vida. Aliás, fiz filho assim. Por isso fiz vasectomia, fiz 2 assim. Um até na Rússia. Ó, Mark, meu filho, te amo. Agora me diga uma coisa. Nesse caso, aqui, a relação sexual mediante fraude é para proteger pessoas assim. Proteger a mulher em situações de vulnerabilidade nessa circunstância. Porque aí você não vai ter essa questão. Eu conheço o Pedrinho. O Pedrinho jamais vai fazer isso com a Mariazinha. Mas e quando o Pedrinho e Mariazinha não se conhecem? O que você busca proteger é isso. Porque você não vai ter nessa situação, como é que você vai fazer? Realmente a produção de prova é muito difícil. Ela chega pro Pedrinho e fala, ó, Pedrinho, eu só aceito com camisinha. Beleza. No meio do sexo, o cara vai lá e plup, tira. É muito difícil você provar. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica.
a jurisprudência pacífica que a palavra da vítima tem um peso e tem uma força maior. Como no caso do estupro. Como no caso do estupro. Certo. A palavra da vítima tem uma força maior. E tem que ter. Eu, como criminalista, como defensor e como homem, é difícil, eu te falo que é muito difícil para eu admitir e aceitar um troço como esse. Mas tem que ter isso mesmo. Exatamente por causa disso, Adélia. Você tenta imaginar, depois de 2 drinks, uma pessoa que acabou de conhecer a outra, a única relação de confiança que essas pessoas têm nada mais é do que o tesão exclusivo que uma e outra pessoa sentem. Ali naquele minuto e naquele momento. E aí o sujeito faz um troço desse e faz por quê? Faz por pura sacanagem. Faz por pura... Eu entendi, eu compreendo e eu acho, eu tenho que parabenizá-lo, inclusive o senhor na condição de homem, ter essa reflexão tão favorável e tão justa em relação às mulheres. Eu vou ler aqui a matéria só pra gente entender. Eu acho importante, considerando essa situação aqui, né, esse destaque na Califórnia, eu acho que a gente traz pro Brasil esse tema que é tão importante e, como o Jacó disse, o Brasil tá à frente em muitas coisas, né? Então a nossa legislação, ela já condena a prática do stealthing aqui no Brasil, né? Então deixa eu só dar uma lidinha aqui, olha. Então na quinta-feira tudo isso foi... Mas no Brasil, retirar a camisinha sem o consentimento é crime? A resposta é sim, já que a prática de stealthing pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, que foi aquilo que o Jacó falou, que está no artigo 215 do Código Penal. O ato pune a conduta de ter relação íntima com alguém por meio de engano ou ato que dificulte a manifestação de vontade da vítima. O artigo 215, para você que é leigo entender, ele fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, né? Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. 2 a 6 anos de reclusão é a pena. E se o crime for cometido com o fim de obter vantagens econômicas, aplica-se também a multa. Bom, e aqui a gente fala que tem uma advogada que fez um comentário aqui, a Clarissa Hofflin, ela explica como é que se configuram os... Daí você me fala aqui, Jacó, isso aqui que a gente vai ler aqui, está ok, né? Se o ato sexual começou de forma consensual, mas a parceira condicionou a sua prática ao uso do preservativo e durante o sexo, o parceiro retira a força, pode-se aventar a prática do crime de estupro. Eu, inclusive, conheço a advogada, minha amiga e tudo mais, e discordo veementemente. Você acha que não é nesse caso aqui? Veja bem, como foi retirada a camisinha? Como é que você retira a camisinha à força? Ele pegou na genitália dele e fez plá! Não, vamos dizer que ela fala, não, sem camisinha não quero, tal. E aí, vai, pá! Não, ainda continua sendo mediante fraude. O sexo foi consentido. O estupro... Mas aqui ela fala, porque houve mediante violência ou grave ameaça. Não, mas aí é uma grande forçação de barra. Perceba que o sexo... o estupro é o ato sexual violento. Certo. A fraude existe dentro do sexo consentido. Você, dentro desse ato sexual, você comete um ato fraudulento. Então perceba que dentro desse ato sexual você comete esse ato fraudulento, que é o quê? Você furar a camisinha, você tirar a camisinha, você, por exemplo... Você quer ver um exemplo esdrúxulo? Lá vem ele. Não, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Vai, fala. Fala. Vaginal não, anal, isso é alguma coisa, você tá me entendendo? Coisas nesse sentido. Agora, você combina uma coisa e faz outra, mas está combinado. Entendi. Isso é fraude. Você combina uma coisa Combinou A e fez B. Exato. Entendi. Você foge. Deixa eu continuar aqui, daí você vai seguir nos próximos. Já, se o preservativo for retirado durante a relação sem que a parceira perceba... aí ela fala que é a violação sexual mediante fraude. Aí vai muito parecido com o que você estava falando. Na hipótese do uso de camisinha não ter sido uma condição imposta pela parceira para o ato e durante o parceiro a retira, não há configuração de qualquer crime. Não combinaram que tinha que ser com camisinha, mas ele pôs a camisinha, ele tira, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se por outro lado, o parceiro retira a camisinha sem o consentimento da parceira e lhe transmite no ato alguma doença, pode-se aventar configurados um dos delitos da periclitação da vida e da saúde, artigo 130, 132. Ou até mesmo o delito de lesão corporal gravíssima, que é o 129. Sim, perfeito. É aquilo que você estava falando que tinha também, né? Exatamente.
O ponto que difere a prática ou não do crime, portanto, é a concordância da parceira para a retirada do preservativo no ato, posto que a relação deve ser 100% voluntária e consensual entre as partes. Bom, o que importa é que então você fique sabendo aí em casa que na Califórnia agora foi aprovada essa legislação, mas no Brasil isso já existe e você, mulher, tem aí como se defender aí, enfim, é isso, Ellen, é isso? A Jacó? A questão é que na Califórnia ainda é um delito civil, tá? Ah, um pouquinho diferente, então. É um delito civil que você vai caminhar para uma agressão sexual, que vai ser discutida ou não. Aqui é cana que chega a 6 anos, amigão. Aqui o negócio pega. Aqui é cana, chega a 6 anos, você vai pra cadeia de estuprador, você não vai pra cadeia comum, tá? Fica ligado, hein? Tá, aqui você vai pra uma cadeia bem... Aqui você vai pra cadeia de Jack, tá? Bom, é isso. Vamos lá. Agora, próximo desenrola aqui. Lembrando, você que tá aí no chat com a gente, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, participa com a gente aqui e vai mandando suas perguntas. Doutor Afonso, meu tio abriu um restaurante, que legal, e contratou minha mãe pra trabalhar. Melhor ainda, após ter pedido os documentos dela pra poder registrá-la, verificamos que o nome dela tá no CNPJ do restaurante. O que pode acontecer com ela? Tá ferrada, na verdade, né? A responsabilização aqui dela, vamos dizer aí, toda a responsabilidade, né? Porque o dono do restaurante, vamos dizer, na parte trabalhista, ela é responsável. Na parte fiscal, ela vai ser responsável. Na criminal, talvez, também? Existe alguma responsabilidade em alguma situação? Porque houve uma fraude, né? Uma simulação. Aqui não, mas vamos dizer, aí é um segundo passo. Mas ela tendo sócia de um restaurante que ela não é dona, ela se responsabiliza por tudo que vier acontecer com esse restaurante. Sim, mas ela não sabia, né? Então, aí é o que a gente defesa dela. Aí nós temos que fazer essa defesa, que muitas vezes tem juiz que não acredita, né? É. Se ela não tiver prova disso, porque muitas vezes colocou ela lá, agora eu não sou a dona. Porque quando o bicho pega, eu não sou a dona. Enquanto a coisa tá boa, eu sou a dona. Então aqui é uma questão que eu acho que precisa entrar com uma ação. Situação de laranja, né, Afonso? Aqui você acha que tem uma questão criminal no primeiro momento, né? Olha, eu não consegui perceber nenhuma situação aqui Mas, por exemplo, não aconteceu nada ainda, mas ele descobriu que a mãe dele é dona do restaurante, que ela não é dona. O que ele deve fazer? Ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai atrás de um advogado civil, entra com uma ação civil pra tirar ela da sociedade, pra dizer que ela não é sócia, mas não existe aí uma responsabilidade criminal? Por antecedência, não. Por antecedência, não. Por antecedência, se não houve nenhum cometimento mas houve. de crime. Mas houve. Mas eu acho que tem um estelionato aí. Eu acho que por antecedência não existe responsabilização criminal. É que eu acho que eu não consegui alcançar o raciocínio. Alguém consegue me explicar? Sim. Não, ela não é dona. Ela é dona do negócio, Mas que ela não é dona. Ela deu Qual que foi o rolê? Me explica melhor. Ela deu os documentos dela, ela entregou os documentos dela pra fazer o registro de funcionária. Eles pegaram os documentos dela e colocaram o nome dela no CNPJ como sócia da empresa. É sócia, mas ela não é. Eu entendo que aí houve um estelionato, não entendo nada disso, mas... Claro. Isso claramente é fraude. Isso claramente é fraude. E aí, mas qual é o passo? Eu quero orientar o pessoal de casa quando acontece uma situação dessa, o que ele deve fazer? Não, isso claramente é fraude, isso claramente é crime, isso eu claramente preciso ver melhor. Vai ser crime contra a ordem, vai ser crime contra a ordem econômica, eu preciso ver o tipo melhor. Vai porque você tem... Mas nesse caso, procura um advogado civil ou um advogado criminalista? Os dois. Os dois. E aí vai ser crime contra a ordem econômica porque você vai fraudar tributo aí. Frauda um monte de coisa, né? Você vai fraudar tributo aí, fraude... não, peraí, porra... Desculpa, gente. Halloween. Peraí. Se você registrar esse contrato... Se você levar ele e tal, você tem a 297, você vai ter falsificação de documento público, 297 e 304. Ele, né? A responsabilidade dele que fez isso, não ela. É que ela entregou os documentos pra ser a pessoa que fez. Exato. Eu tô falando ela, a pessoa, né? Olha aí, as coisas precisam ser muito certas, gente, porque de tudo você não consegue escapar. E esse tá? aqui vai se ferrar. 297 e 304, tá? Falsificação de documento. Porque você vai levar isso para um órgão público ao ser registrado, então você vai ter 297, 304, falsidade ideológica, ou 299, tá? Esses de imediato eu já consigo identificar aqui,
tá? E é que eles vão ser absorvidos pelo estelionato. Tá, e aí, Adélia, uma ação possível aí... Na verdade, eu entendo até que uma ação trabalhista, porque quando ela descobre isso, não se sabe até que ponto que ela trabalhou na condição de funcionária. Ainda que ela esteja lá no contrato social... Mas, Adélia, pensa comigo uma coisa. Quando eu abro uma reclamação trabalhista com a empresa que eu sou a dona, eu tô abrindo uma reclamação contra mim mesma. Então, mas aí você junta lá todo o inquérito policial que você foi uma laranja ali. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma ação exatamente assim no escritório, né? E aí, o que nós fizemos primeiro? Primeiro nós fizemos a cível, onde nós tiramos o nome dela da sociedade e depois entramos com a ação trabalhista. Porque senão o juiz vai falar, eu não sou competente para tirar... O juiz trabalhista ele não é competente para tirar alguém do contrato social. Entendi. Então o teu raciocínio tá certo, ela tem que fazer, mas eu acho que primeiro o criminal... vai pro cível e depois vai pro trabalhista. Até porque se você responsabilizar no criminal, você consegue depois pegar a indenizatória que for. Pra que era? Era pra um restaurante? Ela foi trabalhar lá e acabou virando sócia. E lá servem água? Aqui não. Brincadeira. Pelo amor de Deus, eu tô sacaneando. Alguém consegue me trazer uma água, pelo amor de Deus? Ó, eu tô no gin Eu só aqui, queria tirar o descontrair, pelo amor de Deus. Esse chacóvio. Gente, tem que Ainda descontrair. bem que ele não tá tomando gin, viu? Bom, vamos lá. Então, que a última vez, Adélia, deixa eu te explicar. A última vez que eu tomei gin, foi gin, vodka, eu fiz um filho em solo russo. Então, não. Aí eu parei de beber. Não, bebe água, mais seguro. Não roubarás. 12 pastores são investigados por desvio milionário de dízimo de fiéis da Universal, gente. Adoro. Esquema investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal aqui, revelou que grupo desfalcou os cofres da igreja em 3 milhões. Os religiosos foram afastados. Gente, que absurdo. Eu vou ler a matéria antes de passar para vocês, porque a matéria tá muito interessante aqui, ela explica direitinho, né? Olha aqui. O 7º mandamento do Decálogo diz que todos devem temer e amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos. Desvirtuando o que prega um dos 10 mandamentos bíblicos, ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus são suspeitos de operar um esquema milionário de desvio de dízimos. A pessoa se mata para dar o dízimo. É isso que eu fico vendo, a pessoa sofre ali para dar o dízimo. A Andressa Urach, eu acho que um dia desse a gente falou dela aqui. Eu tava, não dá. E aí a mulher deu toda a grana dela lá, agora tá entrando com a ação. A denúncia que partiu da própria direção, tá, da Universal é investigada pelo Departamento de Combate à Corrupção ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal. A suspeita é que o grupo, né, supostamente liderado pelo ex-pastor regional Ney Carlos dos Santos, teria desviado no mínimo 3 milhões. Os religiosos, eu acho que é muito mais, tá? Os religiosos se organizaram para abrir empresas de fachada e lavar os recursos amealhados com os desvios, principalmente do chamado Culto dos 318, que é uma reunião de fiéis destinada a empresários e pessoas que desejam melhorar as suas vidas financeiras. É melhorar as vidas financeiras do pastor, né? Acho que esqueceram de avisar. Santos e os outros 11 religiosos também teriam ligação com o ex-garçom, o Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó das bitcoins, que foi preso agora há pouco aí pela Polícia Federal em agosto. A polícia acredita que as movimentações financeiras bilionárias feitas por faraó teriam começado com o desvio de oferta dos fiéis da Universal, supostamente facilitadas pelo Ney, que é o tal do pastor. O jornal teve acesso aos documentos que indicam a prática de delito como organização criminosa, apropriação indébita e lavagem de direito. A Universal, vítima dos pastores golpistas, aqui todo mundo foi vítima dos pastores, né? Acionou as autoridades policiais ao tomar conhecimento do desfalque milionário. Outra medida foi demitir os 12, né? Foi demitir os pastores. Então a gente fala aqui que os pastores têm emprego, né? Porque o pastor ele vira empregado aqui, o que já não deveria ser muito certo. A jornada profissional desse pastor, o Ney dos Santos, ela é marcada por extremos. Agora, olha a historinha. Parece o filho do Lula lá, que pegava cocô de bicho no como chama lá? Não fala do meu presidente. Mas era. Não fala do meu presidente. Não. Pensei a mesma coisa. Não, mas o Lula não tô falando dele, mas o filho dele não pegava cocô do... Ai, Adélia, agora eu gosto mais de você. Sueli, me defende. Aí o filho do Lula pegava cocô lá no zoológico e virou um empresário grande e tal. Eu não sei o que aconteceu. Aí eles dois sabem melhor. O seu presidente começou a fazer rachadinha. Não, eu não tenho presidente nenhum. Eu não tenho presidente Tô brincando, parceiro. Peraí, deixa eu ler aqui. Vocês me tiraram o foco aqui, pô. Quando jovem, morava na Gama Leste e atuava como motoboy. Olha só.
Em 1997, foi consagrado pastor da igreja. 6 anos depois, passou a conquistar a confiança da cúpula da igreja e começou a exercer a atividade de pastor regional no Distrito Federal, função sensível, pois era responsável por vários templos. Aí ele começou a crescer, olha, foi um menino que cresceu. Mas a vida simples, mantida com auxílio mensal de 2.900 pagos pela Universal, sofreu uma reviravolta em 2020. O Ney mudou-se para um apartamento de luxo na quadra 208 da Asa Norte de Brasília. O prédio de 6 andares tem apenas 2 apartamentos por pavimento e custa 2,6 milhões. Quase 3 milhões o apartamento do pastor, que ganha R$2.900. Né? Tipo isso que eu disse que era Qual parecido. Que é a mágica? Por isso que eu disse. É a mesma que o do cocô lá do negócio. Olha! Pra ter uma ideia, mesmo somando os 23 anos de congregação, o rendimento do religioso não seria suficiente para ficar com a propriedade, tal. Bom, a questão aqui é que houve um upgrade muito grande aqui da conta bancária dele. Ele começou a empreender. E tá tudo errado aqui. Agora a gente que grave isso, né? Mexer com o dinheiro dos fiéis que acreditam. Eu sei que você vota no Lula, Suelen. Eu sei que vota, para. De jeito nenhum. A gente não tem bandido de estimação. Fica tranquilo, Jacó. Ai, então tá bom. Eu quero falar por último dessa, o Afonso. Vai. Olha, nosso amigo fale antes de mim. Aqui é o depoimento de uma dizimista. Então vamos lá. É importante isso, legal. Eu sempre tenho o aspecto religioso que eu guardo comigo. Eu cumprir a minha obrigação religiosa com Deus quando eu for lá e deposito meu dízimo. Dali em diante, aí cada um responde por si perante a Deus. Ponto. Essa é a minha regra pessoal. Que existem desvios? Existe. Por quê? Porque todas as vezes que for colocado o homem à prova, você vai pegar falhas. Então, assim, todas as igrejas, seja centro, espírito, seja o que for, você vai pegar esse tipo de situação. Agora, falando já do aspecto jurídico, o que eu vislumbro nessa situação? Uma ação de dano moral coletivo. Por quê? Porque a pessoa que vai lá, ela acredita, ela deposita o valor dela, ela se sente numa situação dessa até ludibriada. Ela se sente como se ela fizesse papel de palhaço. Porque aquilo ali, exato, quando ela faz aquele depósito ali no altar, ela está acreditando que aquele valor vai ser investido, digamos, na obra, para salvar mais vidas, para alcançar mais pessoas, para distribuição de cesta básica, para obra mesmo, para ação social. A partir do momento que você verifica que aquele valor está sendo desviado para luxo de um ou de outro, nesse caso 12, 118, sei lá quantos, eu acho realmente nojento, eu acho um absurdo. E eu até acho que foi uma estratégia da Universal ela denunciar. Porque é como se ela tentasse mostrar para os fiéis assim: eu descobri isso aqui e eu mesma já tomei providência, fui dura, só que não é bem por aí. Então, eu acho que não é bem por aí por quê? Porque, vai assim, a fundo no que você porque quer dizer. ela teria que ter um critério maior, ela teria que ter um cuidado maior com o dinheiro alheio. Aquele valor, se as pessoas estivessem doando... O fiel confia no nome da igreja, exatamente, né? Não é no pastor Ney, enfim. Né? Se as pessoas estivessem doando pro bel prazer dos pastores, estivessem cientes disso, sem problema algum. Cada um doa pro que quiser. Agora, a partir do momento que existe aí esse engano, essa falsidade, eu acho que a Universal ela também é solidária, e quando ela vai e denuncia, eu acho que ela não está sendo a boazinha, eu acho que ela está simplesmente querendo se isentar de uma responsabilidade, porque eu visualizo numa situação dessa uma ação uma ação coletiva por indenização por dano moral. Show, legal. Vocês, meninos e meninas. Primeiro ele. Mas que conversa fiada. Eu quero ficar por último, né? Boa, gostei. Ela quer fechar, ela quer lacrar. Só se você cantar a música do nosso presidente. Olha, eu posso falar com relação ao dízimo, com relação a tudo que aconteceu dos pastores, não só quando a gente entrar na questão dos bitcoins, porque eu advogo no caso. Aí isso não posso entrar e está em segredo de justiça, isso não posso entrar porque eu estou no caso e o caso é muito recente, corre na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Pula essa parte, tá? Bora no que você pode falar. Então, vamos lá. Eu sou ateu, né? Então, eu tenho uma visão, sou ateu, enquanto, por razões óbvias, por ausência de fé, e agnóstico quando olho para o dinheiro que é doado. Eu não consigo imaginar que alguém... Aliás, é um contrassenso quando você fala de ser ateu na fé,
na ausência da fé, óbvio, né? E agnóstico quando você olha e falar alguém doar o dinheiro do dízimo. Eu não consigo entender. É de um mau caratismo absurdo. Paciléu, é uma das poucas vezes em que eu, Jacó, deixo o meu lado como advogado, o meu lado Jacó filho fala mais alto que o meu lado como advogado. Tá? Em todas as vezes, eu, Jacó, falo mais alto do que... o meu lado advogado fala mais alto do que tudo. Eu falo, olha, não, a prisão não é solução, não é para nada. Mas aqui, a exploração da fé, ela beira a desumanidade. Então, tem que tomar cana, tem que se ferrar, tem que ajoelhar. No caso aqui, pra mim, eu acho que ficou bem claro que a situação é essa, né? Não tem nem como escapar. É apropriação indébita, é furto, é todo tipo de crime que você possa imaginar. Show. Tem que se fuder. Tá certo, eu concordo. Você sabe por quê? Com força. Tem que se fuder. Mas é uma forma de... É a Igreja Universal, mais uma vez, explorando a humanidade, a fé e a pobreza alheia. E é, mais uma vez, fazendo isso com aquilo que há de mais bonito no outro. Sabe aquele sujeito que acorda cedo, pega o ônibus, trabalha todos os dias e aos domingos vai lá, ou aos sábados ou à segunda, pouco importa, pega o único dinheirinho que lhe sobra e doa, e um filho de uma mãe desse enriquece às custas do cara, explorando a boa fé? Ridículo. Então, pra mim, um cara desse tem que se fuder muito. Obrigado. É isso. Suelen, vai, você agora. Não, eu respeito o posicionamento de qualquer pessoa. Eu não estou aqui para contrariar ninguém, enfim, nada. Concordo muito com o que a Adélia falou, né? Porque é o compromisso dela com Deus. A gente não está falando aqui nem de direito nesse primeiro momento. Não. O compromisso das pessoas com Deus, pelo amor de Deus. O que ela faz ou o que eu faço para Deus, se alguém faz algo errado com isso, o problema foi para ela. Não vai ser eu que vou responder perante a Deus, se é que, no meu caso, eu acredito em Deus, graças a Deus, respeito, né, a crença ou a não crença de cada um, mas a gente tem que levantar aqui alguns detalhes. Primeiro, não é porque uma pessoa erra, rouba, que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, a gente não pode, de nenhuma forma, generalizar, nem religiões. Eu não gosto dessa discussão de religiões, porque ela delimita as pessoas. E, ao mesmo tempo, soa um pouco estranho, assim... até me desculpa, tá? É só uma opinião pessoal minha. Mas, assim, quando ele fala assim, quando o doutor fala, eu, como advogado, consigo olhar as pessoas de uma certa forma, mas quando a gente já fala de evangélicos, eu estou fazendo entre aspas, porque nem todo mundo que se diz evangélico, católico, espírita é. Sim. Essas pessoas, muito provavelmente... Eu falo de pentecostais, tá? Eu falo de pentecostais. Eu tenho preconceitos com pentecostais. Bom que você assumiu. Não, mas eu tenho. Isso é muito bom, é a sua opinião. Eu sou um sujeito preconceituoso com a linha pentecostal. Então, sua opinião é sua opinião e tal. Não, opinião não, preconceito. É diferente. De qualquer forma, a gente não pode generalizar. Alguém não é porque pegue as facas pra mim, por gentileza? Não imagina. Não imagina. Eu tenho uma tesourinha aqui que eu vou usar. Podem ser revólveres municiados. Eu nunca faria isso. Mas assim, eu só quero deixar claro que não é porque aqueles fizeram que todo mundo é criminoso. Mas só que o nome é da igreja, e aí... Mas aí você não tem como saber como a pessoa roubou. Sueli, mas virou Afonso, bagunça. Não, mas Afonso, presta atenção. Quando as pessoas estão na Igreja Universal, geralmente os pastores, às vezes... Você já viu como que funciona? Gente, eu já vi dízimo? a igreja
malas de dinheiro subindo, o povo colocando dinheiro no helicóptero. Assim, não foi. Eu também já vi. Esses pastores aí são pastores empregados que deram um jeito de pegar, porque viram que os outros ganham também, entendeu? Sim. É o que eu acho. Mas aí a gente tá pegando uma denominação e colocando aparentemente como todas. Existem outras denominações, por exemplo, igual a Igreja Batista, não todas também, mas algumas, que tem assembleia, que tem prestação de contas para todo mundo, e você pode chegar a qualquer momento lá na tesouraria da igreja e ver. Vai saber dessa prestação. Eu conheço muitas pessoas sérias. Não, prestação de contas, é claro, você tem que ter e tudo mais. Mas não é toda igreja que tem, entendeu? Não, é natural. Veja bem, quando você faz todo tipo de generalização, por si só ela é idiota. Sim. Né? Quando eu aponto o dedo para qualquer coisa e falo, olha, todo tipo de generalização por si só é idiota. Sim. Eu não posso apontar o dedo para todos os pastores são ladrões. Pelo amor de Deus. É natural que não. Não são todos os pastores que são ladrões. Mas eu queria ouvir isso. Não, isso é óbvio que não. Eu só não consigo... os exploradores da fé... Porque, na verdade, eu acho que eles nem têm fé. Porque se eles tivessem a fé conforme está ali na Bíblia, eles não teriam coragem de fazer isso. Mas até a gente vê, no caso... É que são fiscalizadores da sexualidade alheia, né? Então, quando você fica... É um sujeito, ele fiscaliza a genitália alheia, mas enfia a mão no bolso alheio. É isso, você tá preocupado com a saia que a mulher veste... mas não com a carteira que o Pedro usa. Você tá me entendendo? Mas é um Judas, tá muito além de ser Judas. Tá preocupado com me desculpa o termo, mas a verdade é, o que eu vejo a linha Malafaia fazer tá preocupado. Eu posso falar, Pacilhão? É você que sabe. Eu posso falar? Mas a linha Malafaia, a grande verdade é a seguinte. Tá preocupada com a piroca que o Joaquim chupa, mas não tá preocupada, tá preocupado com o centavo que o Pedrinho tá roubando. É esse o grande problema. É fiscalizador da genitália alheia. Então, para mim, essa linha de Malafaia e afins tem tudo que... Entendi. Bom, discussão quando entra na questão política, religiosa, eu acho que é bem complicado. Mas aqui a questão é que eu acho que tá bem claro aqui o que aconteceu aqui com os 12 pastores. E é muito triste. Eu acho que mais do que qualquer coisa aqui, a gente tá diante de uma situação muito triste aí dos fiéis que acabam por desacreditar aí na igreja, e na Universal, enfim. E eu acho que cai em descrença, viu? Eu acho que não é só esses 12 pastores, Malafaia, não. Se você quiser encaminhar algum tipo de intimação, citação pro Jacó, tá? Libera o Afonso, libera a Sueli, libera a Sueli, libera eu também. Pode mandar. Manda pro Jacó que ele... Pode mandar, eu tô me lixando. Mas, Afonso, só pra fechar, vai, eu finaliza, creio que quem a gente apanha aqui, finaliza. Quem errou tem que pagar. Agora, a única coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo que está nos assistindo é exatamente isso, como o Jacó mesmo falou. A generalização... Achei que você ia falar da genitália que ele falou, né? Não, e outra, eu não tô falando que Malafaia faz isso. Embora eu esteja me lixando pra Malafaia, que fique muito claro, e pode mandar isso pra ele, porque eu tô me lixando pra ele mesmo, eu não tô dizendo que ele faz isso, porque eu não sei se Malafaia fiscaliza a genitália alheia, porque eu não convivo com ele, graças a Deus, e nem vou conviver. Mas eu tô me lixando pra ele, que fique claro isso, e tô me lixando, e vou repetir 100 vezes, tô me lixando pra ele. Hashtag chupa Malafaia. É exatamente isso. Agora, que a linha dele é fiscalizador da genitália alheia, mesmo. Sueli, vai, finaliza. Vamos pro próximo, melhor aqui, antes que a Sueli... Não, eu só quero que as pessoas que estão assistindo entendam que o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com Deus não tem que estar ligado a homem nenhum, nem a Malafaia, nem a Jacó, nem a Sueli, nem a ninguém. É entre o que é você e Deus, tá? O seu compromisso é você com Deus, não você com as pessoas. Não importa o que as pessoas falam das outras pessoas, até porque ninguém tem prova de nada, de muita coisa que falam por aí. Pronto, falei. Tem umas provinhas, né? Na verdade, assim, deixa eu só completar. Tem umas provinhas. Me dá vontade de falar. Não, fala, acontece? Vai. O que tem... é que parece que tudo que envolve o meio evangélico,
parece que toma uma proporção maior midiática. Por quê? Em outros Mas, gente, isso que aconteceu acontece em todos os outros, isso que eu ia falar, em outros meios religiosos também acontece esse tipo de situação. Que acontece. Uma vez me levaram num centro de Umbanda, de Candomblé. Aí me levaram lá e a mulher falou pra mim, olha, você tem uma macumba, você tem não sei o que, você precisa fazer um trabalho pra retirar, que não sei o que. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tenho medo disso, mas como que faz pra tirar esse trem? Você tem que pagar 3.700 cada vez que a gente for no mato lá, matar, não sei, um bicho, não sei o que. Falei, nossa, mas é muito caro, eu não posso, sei lá, em vez de um cabrito... quem fez pagou tudo isso, né? Bicho menor. Não, são 4 vezes que nós vamos na cachoeira, cada vez você vai pagar 3.700, 3.700, 3.700. Falei, meu Deus, ainda vai matar o pobre do bicho. Deixa quieto essa história. Cara. Então, deixa a macumba. Aí você para pra pensar, você fala, bom, todas as religiões não precisavam me cobrar esse valor. Eu penso assim, o dom que lhe é dado de graça... Mas eu já fui em lugares que nunca me cobraram, viu? Então, aí eu acredito mais. Quando acontece isso, eu nunca fui em lugar que me cobra. Minha mãe é kardecista, ela Basta vai... você amar alguém. Ame ao próximo, Adélia. Ame o seu Deus do jeito que você ama. Eu já falaram pra mim, você tem o trabalho, não sei o que lá, vamos aqui, puseram fogo em volta, pula... Mas assim, banho de pepino, banho de cebola, já aconteceu. Não cobraram nada. Nada. Você teve sorte, porque... E funcionou, viu? Fiquei supimpa. Eu não amo que é ele tomou banho de pipoca, ele tomou banho de pólvora, ele banho tomou banho de banho de cebola, pepino. Eu não entendi o que você falou, Suelen. Eu tava agora... Ele me olha assim, eu fico até com medo. Imagina, mas eu não entendi. Você falou, eu não amo quem? Não, que ele falou assim, Adélia, o correto é só você amar o próximo. Eu falei, você não ama o Malafaia? Não amo. Não, mas não tem que amar todos. Não, é o próximo, mas não todos os próximos. Esse tá longe. Pula um, ama o outro, falar né? uma coisa? Você acredita que eu também não o odeio? Eu acho ele um sujeito desprezível. Pra mim é insignificante, eu não sei Suelen, quem é. Pra sua segurança, você gostaria de trocar de lugar? Eu acho melhor. Eu estou me sentindo Bora aqui pro próximo! Doutor Afonso. Durante uma semana de chuvas intensas, uma árvore caiu em cima do meu carro. Sou um motorista de aplicativo, trabalho com o carro, mas ainda não tenho seguro. Que merda! O que eu posso fazer pra você não ficar no prejuízo? O que posso fazer pra não ficar no prejuízo? Bom, na verdade, a árvore caiu em cima do teu carro numa semana de chuvas intensas. Você não tinha seguro. Adélia, você tem alguma... Responsabilidade civil do Estado. Estado. O Estado, na verdade, ele tem a obrigação de fazer a conservação dessas árvores. Agora, se essa árvore também não era do Estado, vamos dizer que ela estava dentro de um imóvel, né? Aí também do proprietário do imóvel. A questão Mas você acha que recebe, ganha? Ele fala aqui na pergunta, ele fala assim, o que eu posso fazer para não ficar no prejuízo? Então, ele tem que ter em mente que o prejuízo dele não será ressarcido de uma forma para essa vida. Então, assim, sendo muito clara. Então, eu costumo dizer que quando você ingressa com uma ação, ainda que existe ali o direito, mas é como se fosse uma poupança para os seus netos, infelizmente. Netos, nem filhos, né? Porque a gente analisa aí essa questão dos precatórios, eu acompanho, eu tenho vários processos assim no escritório, e eu sei que, de repente, os meus honorários serão uma poupança para o meu neto. Certo. Suelen? Eu acho que, assim, pelo que eu pesquisei, óbvio que pode sim ser caracterizado como responsabilidade civil, só que aí a gente só esbarra numa questão, é a prova, né? De você conseguir provar que aquela árvore poderia ter sido cuidada, arrancada antes de acontecer algo. Mas, do contrário, se não tiver esse nexo de causalidade, pode ser entendido, como é na maioria dos casos, como caso fortuito, força maior, entendeu? Então, não geralmente, não vai receber nada de ninguém, você só tem a dor de cabeça. Ela está colocando isso porque existe realmente alguns casos que um raio vem na árvore, a árvore cai lá e aí não tem o que fazer, a responsabilidade não é de ninguém. A prefeitura também, o Estado não teria como impedir o raio, né? Certo. Jacó, quer falar? Eu não quero mais brincar, a Suelen tá aqui. É mentira. Bom, então tá bom aqui. Então, agora vamos falar de golpe. Quem é que leva golpe? Já levou golpe, Adélia? Nossa. Ah, fala sério. Um dia quase que eu caí num golpe comprando uma motinho lá na internet pro meu bebê. Sério? A motinho tava R$199. Ah, não, e custa mó caro, né? Custa R$2.000. Aí gerei o boleto, depois falei, não, tô com muito cara de palhaço. O golpe tá aí. Já caiu no golpe? Já caiu, Suelen? Em golpe? Não. Nunca caiu num golpe? Não. Olha. Ainda não. E você, Jacó? Eu tomei esses dias numa menina, puta que pariu. Sério? Ah, mas conta, vai.
Eu só me apaixonei, ela me largou. Bom, vamos lá. Após golpe, ex-amiga deve pagar indenização a Bruno Gagliasso e a Gil Eubank. Então, na verdade, aqui eles caíram num golpe de uma amiga. A amiga pediu um dinheirinho emprestado, falou que ia fazer uns paranauê aí pra eles ganharem uma grana, e parece que os paranauê não deu certo, e aí agora eles entraram com uma ação pra pegar o dinheiro da amiga. Deixa eu explicar pra vocês. Eita, a justiça determinou que Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank deverão receber uma indenização de R$ 183.582,20 de uma ex-amiga. Ex-amiga é engraçado, né, gente? De uma ex-amiga, Isabela Brito Guerra, que era próxima do casal, foi condenada a pagar dívida para os pais da Titi e do Bless depois de dar o golpe nos antigos amigos. De acordo com a colunista, o Anselmo Góes, do jornal O Globo, Isabela é acusada de cometer crime de estelionato. Ela teria aproveitado a relação próxima que tinha com Bruno e Giovanna para pegar um empréstimo em dinheiro. A promessa é que o valor seria usado em investimento financeiro, que nunca aconteceu. A polêmica aconteceu em 2010, quando Giovanna emprestou uma quantia de dinheiro para a amiga para aquisição de imóveis em um leilão. Isabela teria dito à atriz que trabalhava em um escritório especializado nesse tipo de transação e prometeu que venderia o imóvel e as duas dividiriam o lucro. Você vê, as pessoas querem ganhar dinheiro com a facilidade aqui, se ferra, né? O negócio, no entanto, nunca foi concretizado e não houve a compra do imóvel. Já Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso entraram na justiça e a terceira vara civil da Barra decidiu que a ex-amiga deve quitar a dívida que tem com os atores. Eu tomei no mesmo valor. Também? 181, na verdade. Mas o que aconteceu com você? Não, o meu foi na República Tcheca, cara. Eu tomei um... Mas na República Tcheca? Na República Tcheca. Você é chique, hein? República Tcheca. Você tomou aonde? Lá em Mogi, Adélia? Vai. Foi em Mogi mesmo ou foi na República Tcheca? Não, eu só tomo por aqui mesmo. Eu sou mais modesta, Não, mas o meu golpe internacional, até chique falar, né? Aí eu tomei um golpe em Nova York. Tomei um golpe em Nova York. Não. O meu foi em Paris. O meu, mas eu recebi também, recebi indenização, o Banco Santander teve que me devolver o dinheiro. Me deram... Vocês assistiram aquele filme As Golpistas? Não. Com a Jennifer Lopez? Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tava sentado com um amigo e aí elas me deram aquele Boa Noite Cinderela. Eu tava sentado tomando num café com um amigo, uma mulher chegou ao meu lado, colocou sem eu perceber, e aí utilizaram o meu cartão de crédito, e aí meu cartão de crédito era no débito automático, né? E aí me deram Boa Noite Cinderela e tomaram Isso é público, você dá um nome no Google, você vê no TJ. Me tomaram R$181 mil. E aí... Uau, que Boa Noite Cinderela, cara. Que Boa Noite Cinderela, nossa, cara. E o pior de tudo, Paciléu, você não vai acreditar. Na minha conta eles iam conseguir R$18. Mas é cartão de crédito, né? Só que aí o que eu me lembro... Cara, eu fiquei largado na neve, né? E aí o meu amigo me encontrou, a polícia me encontrou, me levou pro hotel e tal. Isso foi em 2016, essa história. 16 ou 17, não me lembro muito bem. Eu me lembro até ter me divertido um pouco. Mas hoje eu dou risada, mas foi meio trágico, né? Eu me lembro da pessoa pedir a senha e tudo mais, mas obviamente eu não... Mas o Santander me indenizou. Que show. Com relação a isso Não, indenizou com ação judicial, né? Sim, lógico. Com ação judicial. Bom, é isso aí. Então todos nós aqui tivemos golpes aqui. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Doutor Afonso, eu tô no regime aberto e preciso voltar a trabalhar. Recebi uma proposta para trabalhar registrado como caminhoneiro. Será que o juiz me concede autorização para viajar a trabalho? Jacó, resposta direta aqui. Vamos lá. Sim ou não? Cara, artigo 6º da CF, do direito ao trabalho, e sim, o juiz tem que dar o direito dele de trabalhar, não tem pra onde correr. Que legal, que bom. Feliz aí por você ter essa postura, quero voltar a trabalhar, quero voltar a minha vida ao normal, né? E eu acho que é super importante. Então, Lei de execuções penais garante ele o direito ao trabalho, o juiz tem que conceder. Quando não concede, agravo em execução penal, pumba, vai pro saco. Então o doutor Jacó já esclareceu pra você. Vamos no próximo aqui falar de futebol. Você joga futebol, Jacó? Eu sou ruim, mas esforçado. Você joga, Suelen? Nada? Não. Adélia, joga futebol? Não. Nada. Então aqui Nada. ninguém joga futebol. Mas eu gosto de assistir lá no Morumbi e tal. Eu sempre você que vai posso, então, eu tô lá. Boa. Vamos lá. Pedro ganha causa na justiça contra o Fluminense, que é condenado a pagar quantia ao jogador do Flamengo.
O Fluminense terá que pagar cerca de 1,1 milhão para Pedro e ainda cabe recurso do Tricolor. Deixa eu ler a matéria aqui para deixar claro para vocês qual que é a situação aqui do jogador aqui do Flamengo, né? Parece que ele era jogador do Fluminense, o Pedro, e é um jogador jovem e tal. E aí as questões aqui são indenização trabalhista mesmo, né? Atualmente no Flamengo, o atacante Pedro ganhou parcialmente uma causa na justiça contra o Fluminense, clube no qual ele foi revelado. O Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o tricolor carioca a pagar 1,1 milhão ao jogador em processo que está em curso desde fevereiro de 2020. Trata-se de um processo pelo qual Pedro exige mais de 2 milhões de reais por diversos motivos, fundo de garantia, 13º, reajuste salarial, verbas, rescisão. No processo, nem todos os quesitos foram aceitos pela Justiça, então o Pedro não ganhou tudo, tá? Cabe recurso ainda do Flu. Ao todo foram 10 itens que o Fluminense foi condenado. Aqui explica tudo o que foi. A indenização chega a 1,1 milhão. Tudo isso chega a um valor próximo de 1 milhão de reais. Pedro ainda teve outros pedidos negados. Ele perdeu algumas coisas. Indenização por acidente de trabalho, quando ele sofreu uma lesão no joelho que tirou da seleção, danos morais, processos por atos trabalhistas. Isso foi negado, ele acabou não ganhando. É muito comum isso, processo trabalhista aqui, existe aí, hoje em dia está muito em alta falando de direito desportivo, né? A questão do direito dos atletas. No Brasil a gente tem aí tantos atletas e a legislação ela precisa ser muito presente, muito forte, porque tem uma legislação específica, é importante conhecer. Então, nesses casos, a gente pensa assim, advogado de atleta só existe os tops, só existe os advogados desses jogadores de futebol. Não, tem muitos atletas aí que precisam de advogado. Então, é uma área do direito que ela está muito em alta, o direito desportivo. Até mandando aqui um abraço para Flávia Zanini, presidente da Sociedade Brasileira do Direito Desportivo. Alguém quer fazer alguma colocação dessa matéria aqui? Não. Futebol não é com você, Adélia. Não. Jacó também não é do fute. A Suelen também não é do fute. Bom, a questão aqui mesmo é que houve esse pagamento de indenização aqui, tá em recurso. Vamos ver aí se o Fluminense vai pagar essa conta, né? Deixa eu ir pro próximo aqui, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Agora tem pergunta. Lembrando que você pode mandar perguntas pra gente sempre aí pelo chat. Se a gente não conseguir ler hoje, eu não tô acompanhando aqui muito, mas você pode mandar pergunta e a gente responde num próximo programa. Doutor Afonso, ouvi por terceiros que a dona de um pet shop... Ouvi por terceiros que a dona de um pet shop do meu bairro trafica e vende animais silvestres. Onde e como eu devo denunciar? Quem vai? IBAMA, Polícia Militar Polícia Ambiental, né? Tem até aplicativo para isso também. Tem? Como que é? Denúncia Explica. Ambiente, tem para Android e para iOS. Ou você pode ir direto no site, que é sigam SP aqui em São Paulo, né, .gov, mas provavelmente tem na sua cidade também, se você não for daqui. Você pode falar com o IBAMA também no Fala BR, que tem até acesso pelo site também. E se for algo muito grave, assim, que você conseguiu ver alguma coisa mais além, você já pode até 190 mesmo, quando for emergência. 0800 61 80 80. Repita, 0800 61 80 80. Você já foi locutor, apresentador? Já foi. Eu acho que ele Conta canta. pra gente aí. Adélia, alguma colocação com relação ao pet shop aqui? Tá certinho que a Suelen falou? Eu entendo que a Sueli já fechou a orientação aí. Beleza, agora a gente vai falar de herança. Emílio Santiago, né? Exumação de Emílio Santiago vai definir o futuro de herança milionária. Na lista existem pelo menos 4 pessoas que podem se beneficiar de uma quantia avaliada. Gente, eu não achava que o Emílio Santiago tinha esse patrimônio. 80 milhões de reais o Emílio Santiago? Mas direito, né, nas músicas. Mas né, é tudo isso, famoso. gente? 80 milhões de reais? certeza. Eu tô atrás do Belchior, não encontro ele de jeito nenhum. Anoiteceu, olho do céu e vejo como é Gente, eu me bom lembro que eu era pequeno, tinha uma piada. O que é um ver as milho? estrelas Um milho não sei da onde. Emílio Santiago. Eu me lembro disso. Isso mostra que você tá velho. Pra Saigon. Emílio, olha, Saigon, nem sabia que era essa música. Mas deixa eu ler aqui, ó. 8 anos... Gente, faz 8 anos que esse homem morreu. 8 anos depois da morte de Emílio Santiago, uma herança estimada em 80 milhões deixada pelo cantor virou alvo de uma briga judicial. Nela disputam, vamos lá, olha quem quer a herança do Emílio aqui. Márcio Tadeu Francisco também tá... Nela disputam Alexandre Nunes, que desde 2013 tenta o reconhecimento como filho do cantor. Então, ele tem aqui o Alexandre Nunes, que desde 2013 tenta o reconhecimento como filho. Gente. Mas ele tem filho aqui. Tudo bem. Um homem chamado Márcio Tadeu Francisco também tá no entrave. Ele é professor universitário e conseguiu na justiça...
o reconhecimento... Alguém deu alguma coisa pra ele beber? Vai, deixa eu ler aqui. Um homem chamado Márcio Tadeu Francisco também tá no entrave. Ele é professor universitário e conseguiu na justiça o reconhecimento de união estável com o artista como marido do Emílio e se tornou inventariante. Então aqui, ó, já tem o marido aqui na história. As informações foram confirmadas pela advogada do Alexander, a Ilzanira Catanhete. Na corrida pela fortuna, existem ainda outras duas mulheres. A copeira Ercília Santiago, que confirmou um programa de TV ser irmã biológica do cantor. Ele era irmão só por parte de pai, porque meu pai já era casado. Meu pai arrumou outro caso na rua e trouxe pra minha mãe. E por fim, Sandra Regina, de 51, que mora na Bahia, que de acordo com o balanço geral, também se diz filha e herdeira do artista. Bom, essa irmã pra mim já cai do cavalo aqui, porque essa irmã aqui, com 2 filhos que querem reconhecimento e o marido que já teve o reconhecimento da união estável, então aqui, a herança é desse marido. Pra mim. Sem dúvida. O marido já ganhou tudo. Agora tem que ver se vai dividir com esses 2 filhos que estão tentando reconhecimento aqui ou se não. Não é 50%? Então, 50... Não, mas assim, vamos dizer, se esses 2 filhos não tiverem reconhecido a paternidade, é 100% do marido. É 100% do marido. Agora, porque já tá reconhecida a união estável aqui. Acredito. Agora, mas é filho A e é filho B. Aí pega 50% e divide entre os 2 filhos. Então essa irmã que tá aqui brigando, ela tá perdendo tempo no negócio. Ela tinha que pegar o cavalinho e ir embora. Sim. Eu não sei ainda... Aqui o que fala, que a batalha pela herança porta perto do fim. A justiça autorizou a exumação do corpo para a realização dos testes de DNA. E o R7 conseguiu conversar com Alexander Nunes sobre o procedimento de desenterrar os restos mortais do cantor, tal. Eu não sei exatamente ainda precisar uma data, mas com certeza não deve demorar muito. Assim espero que aconteça. Já são 8 anos de espera. A minha expectativa é como de uma parte... Como é que é? Interessada. E que isso se resolva o quanto antes para que acabe logo isso, possam me deixar um pouco mais tranquilo e pegar os 80 milhões, né? Vamos ser sinceros. E acrescentou, eu ainda acredito que isso deve ter o pontapé inicial de uma grande descoberta. Por quê? Acredito que isso acabe com a suspeita de muita gente e venha trazer para mim um pouco de paz. Não no âmbito financeiro, mas tranquilidade no meu dia a dia. Não, as 2 coisas. Alexander contou ainda que chegou a conhecer Emílio Santiago. Chegamos a nos conhecer sim, só que não tivemos aquela relação que todos esperávamos que tivéssemos. Não tinha uma relação de pai e filho de fato. Mas existia sim a possibilidade de existir uma proximidade. Eu nunca perguntei sobre teste de DNA para ele. Nunca falamos sobre isso, mas devia ter perguntado, né? Mas eu sempre tinha a certeza de que o que me foi passado. E ele com certeza também, porque senão ele teria pedido o DNA. De acordo com a Fabíola, jornalista do A Hora, da Venenosa, além dos direitos autorais e outros bens, Emílio Santiago deixou um apartamento em Nova York e um no Leblon, no Rio de Janeiro. Então é aqui, ó. Porque só apartamento no Rio de Janeiro e só apartamento em Nova York já é uma grana preta. Por isso que é esses 80 milhões aqui. Não, e os direitos autorais que ele tem, isso daí vai continuar. Então não fixa em 80 milhões. Isso daí continua. Todas as vezes que alguém entra lá em qualquer plataforma de música e ouve uma música dele, ele ali, os herdeiros estarão recebendo por isso. Show. E aí a próxima pergunta que vem aqui no Desenrola, eu acho legal a gente falar, ó. Doutor Afonso, estou sendo cobrada na justiça por uma dívida deixada pela minha mãe que já é falecida. Isso pode? Na verdade, vamos lá. Depende. O que acontece? A herança, ela é chamada de espólio. Então, veja, se a pessoa que morreu deixou realmente patrimônio, esse patrimônio, ele vai ser dividido. Só que assim, se tiver dívida, essa dívida vai ser abatida desse patrimônio, tá? Não dos herdeiros. A dívida, ela é da herança, do espólio, se é que tem. Agora, se não teve bem nenhum, não deixou nada, e só dívida, não vai para os herdeiros. Show. Adélia? Quem recebe o passivo, recebe o ativo. Então, a regra é essa. Uma vez que você recebeu algum valor de herança, desse valor vai ser debitado ali as dívidas do falecido. Certo. Agora, se o falecido não deixou nada, então não tem pelo que qualquer empresa fazer a cobrança para você. Exceto se existir ali alguma situação que você assinou um contrato em conjunto, como fiador, anuente, alguma situação assim que você tenha ciência e se comprometeu a fazer o pagamento. Show. Então aí acho que tá respondido, né? Vamos lá pro próximo aqui. Agora vamos falar. Agora a gente vai falar de crimes da internet aí, viu, Jacó? A internet que é uma terra sem ninguém. Você acha que a internet é serra sem dono, terra sem ninguém? Aí que todo mundo fala aí, terra de ninguém? Foi durante muito tempo
terra de ninguém, né? Terra sem dono, sem nada, né? Mas agora a coisa mudou. Agora a coisa mudou, já existem ferramentas que conseguem encontrar. Mas a gente vê ainda muitas pessoas falando dos outros com muita facilidade, né? As pessoas ainda não se habituaram, não perceberam que atrás daquela tela elas conseguem ser encontradas. Elas ainda não se ligaram disso. Não perceberam isso. Que na verdade, sabe o que acontece também, Afonso? Porque eu advogo para algumas celebridades aí. E eles recebem, digamos, uma foto, 20 mil comentários. Então, geralmente, nós acabamos escolhendo... Acha que não dá nem pra ler, né? Nós acabamos escolhendo, digamos assim, 1 ou 2 que foi mais ofensivo para realmente ir em busca, identificar e que aquela pessoa responda. Mas tem muita gente que acaba passando ali batido. No então, efeito manada, isso, né? Isso acaba gerando um sentimento de impunidade. Porque a pessoa vai lá, olha, eu fui lá no perfil do fulano, xinguei, fiz acontecer, não aconteceu nada. Então a pessoa entende que ela pode continuar fazendo isso. Entendi. No caso aqui, a gente vai falar da Luísa Brunet, né? A Luísa Brunet fala de cybercrime aqui em meio a uma briga entre a Yasmin, filha dela, a sogra. A modelo compartilhou uma publicação da advogada Andrea Barros, ao G, sobre conteúdos ofensivos de ameaças nas redes sociais. A gente chegou a falar um pouquinho, né? Porque parece que o Medina com a mãe começaram a se pegar aí na internet e a mãe veio e colocou a boca no trombone falando aí, essa sua namoradinha aí, que eu recebi um filme dela fazendo uma chupeta, entendeu? Quando era adolescente e tal. Expôs a menina, sem falar nas conversas no WhatsApp, falando olha o nível da família da sua namorada, né? Falando da Luísa Brunet, da Yasmin Brunet, pornografia, sexo homossexual, relacionamento homossexual. E aí falou um monte de coisa nessa. Agora vamos falar um pouquinho disso, Jacó. O que acontece se uma pessoa fala da outra na internet? Qual a responsabilidade? Por exemplo, a gente tá aqui, uma pessoa vem aqui no nosso chat e fala da gente. Vem aqui no meu chat agora e fala, pô, o Jacó isso, a Suelen isso. E aí, qual é a responsabilidade em cima disso? A gente tem que entender o seguinte, né? Você dar a sua opinião, né? Tem um sujeito que faz podcast aí também. Esses dias ele deu uma opinião dele aí. Você dar a sua opinião não tem problema nenhum. Tá. Mas desde que você não ofenda o próximo. Existe um limite, né, da liberdade de expressão. Exatamente, Adélia. A sua opinião não tem problema nenhum. Desde que a sua opinião não ofenda e ela tem que encontrar um limite. Então, como bem dito pela Adélia, você não pode entrar no efeito manada e começar a ofender, e essa sua ofensa não pode caracterizar um crime. Quando você passa a falar, você tava com a boca em tal lugar fazendo tal coisa com fulano e com Beltrano. Mas peraí, ela não tava? Mas Mas tudo bem. Só que é uma intimidade dela. Não, então, ok. O fato dela Mas vamos dizer que esse não. vídeo foi público. Esse vídeo circulou e ela é uma pessoa pública, esse vídeo circulou. A mãe falou, ela tava com a boca, recebeu o vídeo. E aí? Tem problema ela tá com a boca lá, se ela estava de fato? A mãe falou alguma coisa errada? Então, mas isso... Não, tô só discutindo. Não, então. Ela tava com a boca naquele lugar. E aí? Tá, isso não pode você, por exemplo, pegar, você falar, você tava com a boca em tal lugar, logo você é puta. Então, aí que tá. É o logo você é puta que é o problema. Exato. Agora, se ela tava com a boca no lugar, ela tava... Não, discordo. Por quê? Porque só o fato de você compartilhar uma informação sem autorização da pessoa... Não. Então, na verdade, já está ilegal essa situação. Então, sabe vocês, homens, que tem aqueles grupos que recebem vários vídeos da mulher com a boca aqui, com a mulher com a boca ali, não sei o quê? E aí vocês vão e compartilham, muitas vezes filmam o rosto da mulher. Não me inclua. Uma situação dessa é passível, sim, de responsabilização. Porque o fato de você ter recebido não te dá o direito de você passar adiante. Perfeito. Isso é crime, eu não tenho dúvida disso e eu não compartilho disso. Mas eu não sou hipócrita. Você não recebe os videozinhos? Receber, eu não posso impedir de me enviarem. Não existe nenhum mecanismo, não existe legislação que me proíba de me enviarem e tudo mais. A lei está no compartilhar, não no receber. Entendi. Até porque o que impede... Eu tenho o seu Instagram agora. Você acabou de me passar. Ixi. Você vai mandar os nudes. O que impede, por exemplo, de eu te enviar um vídeo com pornografia infantil? Se você me manda os nudes, não, eu posto jamais, no público. Jamais. Eu posso. Mas o que... Agora eu te digo, por exemplo, o que impede de eu te enviar pornografia infantil? Não existe um filtro pra isso. Exato. Você não consegue... Mas é o que eu estou falando. O fato de ter compartilhado, igual a sogra... Foi a sogra, né, então, que compartilhou da Yasmin. O problema ela tá errada. O problema tá no você compartilhar.
Não é só o que ela falou depois que ela chamou de problema tá no você. PUTA. Exato, né? Entendeu? Mas eu Eu nem sei acho. se ela chamou de puta aqui. Não, né? assim, Não. Nós estamos dando os exemplos. Eu tô seguindo o que o Jacob falou. Eu nem sei se ela falou isso ou não. O que eu tô dizendo, Paciléu, é a internet dá limites, a internet impõe limites, penalizações, é crime, são crimes contra a honra. E você não pode fazer isso. Agora, por exemplo, né? Um dia desses eu recebi no meu Instagram uma denúncia. Tá, uma pessoa que eu conheço, tal, a pessoa fez uma denúncia lá, tal. Me fala uma coisa, eu consigo, através de IP, localizar essa pessoa, eu consigo localizar essa pessoa? Né, Adélia? Olha, posso te falar uma coisa? Certeza! O imbecil que te envia coisas é tão mais fácil, é mais fácil você encontrar ele pela internet do que se ele postar pelo correio. Você tá ouvindo o seu imbecil que manda mensagem eletrônica via e-mail, via... É que eles criam lá um perfil, colocam uma foto de uma outra pessoa, achando que aquilo ali vai dar uma cara diferente, não tem como eu ser localizado. Só que tem como identificar, sim, pelo IP, saber quem foi que fez a postagem. Quando eu saí do Big Brother, teve uma pessoa que... Vários comentários lá, mas teve um que realmente estava lá, macaca, não sei o quê. Pois é, eu ia te perguntar isso. Você sofreu racismo? O rapaz foi preso. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, lá na cidade da polícia, tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. E eu lembro que eu tinha um assessor na época, me levou lá e tal. E eu me senti realmente dentro de um filme de CSI. Porque eu lembro que o escrivão falou pra mim assim, ele pegou lá algumas informações, pediu pra eu apontar o comentário. Eu apontei, ele olhou pra mim, aí tinha tipo um telão assim, né? Ele falou 5, 4, 3, 2, 1 na tela. Aí já apareceu a habilitação do cara. Eles conseguiram uma ordem lá, um mandado, o cara foi preso lá em Curitiba, na casa dele, de bermuda, tal. O cara foi preso e eu achei aquilo incrível, sensacional. Paciléu, não vamos longe. Não vamos longe, querido. Vamos perto. Tá saindo agora, saiu o mandado de prisão do bolsonarista nos Estados Unidos. O cara que fica fazendo fake news. Então, pro sujeito... Mas é claro, pro sujeito que fica fazendo, reproduzindo e criando fake news, o cara acha que tá atrás do computador dele, o robozinho fazendo fake news pra tiazona e pro tiozão do WhatsApp, ele fica lá produzindo fake news e mandando. Olha isso. Só o fato de você ficar fazendo fake news é crime. Tá certo. Então, o cara hoje está sendo preso. Está sendo extraditado. Então, é isso. Não, sensacional. Então, acho que fica claro aqui para vocês, e na verdade essa matéria aqui, ela só traz mesmo essa publicação da Luísa Brunet, onde ela publicou, falando um pouquinho dessas ameaças na internet, para você aí de casa saber que ficar mais atento com essa questão, né? A internet não é terra de ninguém, a internet tem dono, você pode ser localizado e facilmente, tá aqui a Adélia que contou como foi no caso dela, você que sai aí falando coisas, falando de um, falando do outro, sabe? Também para com isso, um pouco mais de empatia, eu acho que é... Quer ser fofoqueiro? Para de ser fofoqueiro. Cuida da sua vida. Você vai ficar com o olho roxo, assim, ó, igual eu tô aqui, tá? Bom, vamos lá. Então aqui a última pergunta que eu tenho aqui pra passar pra vocês é, doutor Afonso, o meu ex quebrou o meu queixo. Nossa, gente, mas... Isso, pulou. Ai, qual que eu pulei aqui? Esse daqui. A primeira. Foi de propósito, o tempo tá já foi acabando. agora. Ai, desculpa aí, desculpa aí. Não foi, eu pulei mesmo. Eu não sei como é que a produção fez ali, porque eu pulei mesmo. Agora já foi. Doutor Afonso, meu ex quebrou meu queixo dentro de um bar e nenhum segurança me ajudou ou separou a agressão. Posso processar o bar? Eu entendo que tem que processar o ex, mas o bar também, eu acho que quando você está num estabelecimento comercial, pressupõe uma segurança. Então, quando existe ali o cometimento de um crime, ao qual os seguranças do local, acho que qualquer cidadão que acompanhar um crime e não denunciar, não intervir numa situação dessa, eu acho que acaba respondendo aí, mas eu acho que o Jacó pode falar melhor sobre isso, mas eu entendo que responde sim. Mary from Penha. E aí, o que vocês acham? Mary from Penha. Maria da Penha, negão. Você acha? Não tem pra onde correr. Não, Maria da Penha sim, mas e como mas que e o bar? O bar, Eu gente. entendo que o bar responde sim. Não, eu estava lá dentro. possivelmente, você quem pode dizer, eu também entendo que sim. Eu estava lá dentro, eu todo entendo mundo um pouco ficou sobre direito quieto. civil, claro. Mas aqui você tem Maria da Penha, inegavelmente. Não, mas o bar, inegavelmente. o bar. Depende. Aí tem- Depende. Eu também acho que depende. Sabe por quê? Veja só, se eu tô aqui, eu tô conversando com ele aqui. Você é o dono do bar ou segurança? Tá Dá o aqui queixo olhando. aqui, Sueli. Dá um queixo aqui, ai Ó, meu Deus! eu tô sentindo a ameaça já, viu? Ó, gente, já faz tempo. Ó, vamos pensar. Eu tô aqui com ele, você é o segurança. A gente tá conversando, tá discutindo, mas a gente não tá
nas vias de fato. Ele não tá me batendo, nem eu batendo nele. Do nada, ele me dá um soco, o que você poderia fazer? Não, mas aqui ela fala o seguinte, olha... Socorro. Eu estou sendo ameaçada. Ninguém me ajudou ou separou a agressão. Então, eu entendo então. Que não foi um soco só, tipo, do nada, assim. Gente, eu acho que teve um soco, um puxão de cabelo, um chacoalhão, e todo mundo ficou assistindo. É que penalmente não existe responsabilização do bar, né? Então é só possível. Penalmente não, mas eu acho que na esfera civil, se eu estou dentro de um bar, no local público, onde tem segurança e ninguém faz nada, eu processo o bar também. Processo o ex, mando dar uma surra nele, e aí... Ó, Adélia! Então, vocês acham que o bar responde e tá tudo certo? Depende. Nesse caso aqui. Diante do que a Adélia até comentou, se tiver já uma briga ali, uma discussão, e ninguém interviu, eu acho que aí sim. Mas a depender de como foi, tem que ver o caso concreto, né? A análise do caso concreto. Então. Ó, a questão é a seguinte, por exemplo, quando a gente não passou a palavra pra Suelen, a Suelen me deu um chute. Eu posso processar o Pod Legal, Adélia? Não, o Pod Legal não tem culpa nenhuma do chute. Porque o Pod Legal, ele não teve nem ciência do ocorrido. Eu comuniquei. Não, mas aí já tinha ocorrido. A gente agora... Gente, eu estou sendo ameaçada aqui no programa, ao vivo. Ai. Mas o legal é que nesse caso, que a moça aqui que enviou a pergunta, já é esse. Então isso é muito bacana, porque o que ele perdeu de mais precioso foi a convivência, a presença dela. Por que essa gargalhada? Não, eu não entendi. Eu não entendi. O que se passa com ele? Não, ele está sob efeito do Halloween, eu acho que é isso. Os caras estão se matando e o problema é o término, pelo amor de Deus. Lógico. Mas um dia desses eu tava num bar e eu vi um casal discutindo e eu vi a moça intervindo e colocou a mulher pra fora, viu? Não colocou o homem pra fora. Mas é porque ela tava batendo no cara. Mas não é a regra, viu, Paciléu? A regra é o cara dar uns boxes na mina. Não, mas o cara tava parado e ela batia nele, assim. E aí eu vi ela tiraram a moça e colocaram ela pra fora. Não, se ela tá agredindo ele, o ideal é colocar ela pra fora. Coloca os dois. Mas daí continua lá fora. Aí não é responsabilidade do bar. Não, mas aí o bar... Não, mas nesse caso em específico, se ela tá batendo nele... O ideal é você colocar ela pra fora. Ela deu uns tapas, né? Que a regra... Não sei o que ele fez. Geralmente é o cara quem tá batendo na mulher, né? Eu na verdade, quando eu vejo qualquer tipo de discussão mais acalorada próximo a mim, eu faço a interferência na hora. Meu marido, inclusive, é contra. Meu marido é contra. Eu saio de férias porque a gente apanha. Você vai levar um tiro na cara, você vai não sei o quê. Mas eu já cheguei a estacionar o carro uma vez em Paris. Tinha essas caçambas de tava falando de República Tcheca. Em Paris, pô. Tá tinha bom. tipo um japonês, encurralou uma moça na parede e tava tipo assim, ele bateu a cabeça dela na parede. Eu vi uma caçamba essas caçamba de lixo que tem. Eu peguei uma barra de ferro desse tamanho e fui correndo na direção dele. Larga ela! Ele não entendeu nada que eu tava falando, é claro, mas ele saiu correndo. Eu acho que ele viu uma negrona desse tamanho, correndo na direção dele com uma barra de ferro na mão e gritando. Ele não pensou duas vezes e vazou. Eu tenho visto muitos vídeos na internet, por exemplo, tá tendo um assalto, tá rolando um assalto, um cara tá vindo com o carro, viu que é um assalto, tu joga o carro em cima do bandido. Legítima defesa de terceiro. Ok, isso, né? Porque lindo, adorei. Um dia desses passou por cima do bandido, o bandido saiu e a perninha dele quebrou. Então ele não conseguia ficar de pé, ele fazia assim, a perna dobrava. Chupa, bandido. Pode? Legítima defesa de terceiro. Olha que beleza. Fica gente, eu não sabia que existia aí. legítima defesa de terceiro. Muito bom. Eu vou usar muito isso, carro porque eu blindado, sou justiceira. Você passa por cima. Tem que ter carro blindado dela. Tem que ter uns carrão blindado, passa por cima. Não, assim, eu vou mandar blindar o meu, porque eu adoro isso, eu sou justiceira. Só um problema só depois pra você vender, viu? O carro? É claro. Meu marido falou isso. Porque ele é blindado, não porque você matou o bandido. Imagina, vende hoje em dia o mercado de blindado, tá bom. Não, mas gente, agora eu posso te falar uma coisa? Você passar por cima do cara, você vai ter uma série de problemas por causa disso, tá? Infelizmente. Mas valeu a gosto. A gente que sangue coisa horrorosa. Passar por cima do bandido. Olha só, gente. Você vai ter que carregar isso. Ele tem os filhinhos de estimação. Não, eu tenho. Eu sou advogado criminal. Eu sou um cara dos direitos humanos. Bom, a nossa noite foi agradabilíssima. Eu vi que a gente aqui teve temas muito quentes, na verdade, temas assustadores aqui para nossa semana do Halloween. Eu queria agradecer a tua presença, a tua participação com a gente aqui no chat. Obrigado por ter participado, por ter ficado com a gente. Desculpa se a gente te assustou um pouco aqui com a nossa produção aqui, feita com muito carinho pelo nosso diretor e todo o time aqui do Pod Legal. Mas obrigado você. Obrigado, Adélia. Foi muito bom ter você aqui, toda
No clima. No clima Halloween aqui. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço, Afonso chamou, eis-me aqui. Bom. Suelen, e aí? Eu sei que hoje você sofreu do lado do Jacó aqui, mas... Nunca foi tão difícil. Mas a gente conversa depois e te arruma um advogado. Tá Te dou meu cartão. Obrigado. Jacó, valeu, foi uma honra ter você aqui, deu aula aqui pra gente, eu acho que ajudou a esclarecer muitas dúvidas, e principalmente nessa semana aqui de Halloween, né, com esses temas tão assustadores. Obrigado, querida, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui. Suelen, eu espero que você Faz tenha as levado pazes, dá tudo. dedinho, dá o dedinho. Dedinho, aí. Tá tudo bem entre nós? Aê, ele selou a paz. Obrigado, É isso. tchau, tchau, gente, valeu. Obrigado, valeu pela sua participação, você já sabe, toda segunda, toda quarta, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Pod Legal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa sininho e vem com a gente. Valeu, até a próxima!